Bem-vindo ao Acredicast. Estamos aqui com a Natália hoje. E aí, Ná, tudo certo? Tudo bem, tudo jóia. Temos convidados especialíssimos hoje, Nossa, né? tá difícil segurar a emoção, né? Porque a gente já chega já sabendo de mil coisas, várias histórias, porque eles não param nunca, né? Um negócio impressionante. Casal imparável. Apresenta nossos convidados, então. Por favor, claro. Bom, estamos aqui hoje com o Guilherme e com a Juliana, do Montanha para Todos. Vulgo Montanha para Todos. Montanha para Todos. E para quem não conhece, eu não sei como, vocês não conhecem, na verdade. Então já aproveita, acessa aí nas mídias digitais para ver quem são Montanha para Todos, esse projeto incrível. Esse casal é incrível, né? Também, né? Eles são fora de séries também, rapaz. Nós somos fãs de vocês desde sempre, eu acho que vocês sabem disso, né? Assim, é uma história que desde sempre mexeu muito com a gente, não tem como, porque vocês são pessoas fora da curva, assim, né? Eu acho que não só a história de vocês, mas o como vocês mudaram a vida de vocês e de outras pessoas. Né? Você pegar ali a diversidade da vida e fazer disso coisas incríveis, assim, né? É total exemplo de resiliência e de como fazer as coisas acontecerem. Que apresentação, hein, Natália? Olha só, você viu só? Nossa, eu ia complementar. Mas eu juro que é espontâneo, porque assim... Olha, é verdade. Eu já algumas vezes já falei isso, acho que mais pra Ju até do que pro Gui, até por conta dos treinos, né, Ju? Da minha admiração por vocês. A gente vai falar mais tarde do documentário de vocês, mas eu quase não dei conta de assistir. Eu acabei, assim, falecida, né, no final do documentário, porque a história de vocês é muito incrível mesmo. Então, é um prazer ter vocês aqui, assim, hoje, para contar essa história pro pessoal, né, desde lá dos primórdios dela. E é um prazerzaço conhecer vocês mesmo. Pô, então... A gente que agradece, né? Por favor, Ju e Gui, se apresentem, né? Vamos encerrar. Já deu, né? Valeu, tá bom. A gente fica rasgando elogio aqui, mas olha, quem não conhece vai ver que é pura verdade. Conta um pouco da história de vocês. Até de como que começou a ideia, da onde veio essa ideia da Juliette. A gente sabe, mas acho que tem muita gente em casa com curiosidade também, não sabe. Hoje vê a Juliette que em vários lugares. Para todos, quem são Montanha para Todos, quem é o Gui, quem é a Ju. A inspiração, né, Ju? Do menino Gui. A Ju é pura inspiração. Vai ficar toda cheia. Sabe aqueles memes do Instagram assim, olha, queira ter alguém apaixonado por você como fulano olhando para ciclano, é tipo isso, né? Queira alguém apaixonado por você como Gui olhando para Ju, né? Isso mesmo. Não, mas primeiro, obrigado, né? Vocês sabem que acreditando em todos vocês, moram no nosso coração mesmo, né? De verdade. E tanto que vocês mudaram a nossa vida é um absurdo, né? E, depois de tanto tempo, né? A gente vinha conhecer a casa nova. Muito legal. É uma amizade que a gente criou e construiu aí. Já parece que é pouco, mas faz muito tempo já, né? 5 anos, eu acho. Por aí, né? Por aí, 5 anos. A pandemia fez a gente perder essa noção de tempo, né? E tanta coisa mudou pro nosso lado e... Mudou bastante, né? Bastante. Chegar lá. Bastante. Que era de um sonho da Ju antes sobre a montanha. Hoje vocês estão distribuindo cadeira no Brasil inteiro. Mas você tá dando muito spoiler. Então é verdade. Você controla, né? Mas eu acho que é o grande... o grande lance da gente viver bem ainda e tocar a nossa vida e resolver é porque a gente... de uma merda, de uma desgraça na vida, a gente acreditou, acho que tá no nome de vocês também, né? Continuar acreditando, sempre acreditando, e tentar dar uma reviravolta. Então... Quando a gente vê o pessoal usando a cadeira, isso anima a gente. Mas vamos voltar até um pouco antes, né? Porque pode estar gente vendo escutando que não te conhece também. Muita gente acha que a Ju tinha uma deficiência a vida inteira e tal, mas não, a gente é muito recente, né? A gente tem essa deficiência faz 7 anos. 2015. A gente é ótimo, né? Eu tava pensando nisso. Porque pior que no final das contas né? Porque pra todo mundo que tem uma pessoa com uma deficiência em casa, consequentemente a família inteira, ou aquela casa inteira vai ter uma deficiência agora, porque não é tudo do mesmo jeito. Eu não faço as coisas na casa do jeito que eu fazia antes. Assim. A rotina muda. A rotina muda tudo. E a gente é muito um só, né? Mas então a gente tem essa deficiência há 7 anos. Né? E mudou demais a nossa vida, né? Então antes a gente
Era uma família normal, eu e a Ju, trabalhando, construção. Não tinha o bem ainda, não tinha o bem. E isso tudo veio junto, né? Então veio o bem junto com uma deficiência extremamente limitante, porque é muito engraçado, mas a Ju mexe tudo, mas mexe tudo errado, né? Aí você pega... Do mesmo jeito que ele é apaixonado, ele ama, né? Mas é verdade, né? A gente em evento, né? O pessoal chegava assim, mas eu queria mexer a perna igual você mexe. Aí a gente brincava, mas eu queria ter esse controle de tronco e essa precisão que você tem na mão, né? Sim. É sempre assim, né? É sempre um olho do outro. Mais verde, né? Ô Gui, mas posso fazer uma pergunta antes? Assim, vocês se conheceram na faculdade, foi isso? Se eu não estou enganada. Isso. E aí, vocês tinham já esse hobby, sei lá, esporte, lazer, de fazer trilha. A gente começou junto. Vocês começaram juntos na faculdade. Sim. Não, então, Como olha que só. essa história entrou na vida de vocês? Né? Vamos nos primórdios ali. A gente sempre foi Durango, assim, porque a gente... Tudo que ganhava, a gente queria investir em algum negócio. Então, a gente... antes, a gente namorando, a gente comprou um primeiro terreno nosso e pagava parcelinha, tá? Então, a gente sempre tava liso de grana. E aí, a Ju tava terminando Ciências Contábeis e eu começando Química. Lá em Mogi das Cruzes, na UMC. 2005. 2005. A gente se conheceu no ônibus fretado e tal. A Ju me roubou um beijo. Olha essa Ju! Né? E aí o que acontece? A gente fazia as contas ali, né? Então, pra gente ter um momento junto, de casal e tal, era muito mais barato a gente pegar e sair pra acampar no final de semana do que, tipo, sair pra jantar, ir pra um motel e tal. Então, a gente acampava direto. E a gente começou a gostar daquilo. Era um momento nosso, a gente ficava junto, se divertia, se conhecia melhor e tal. E aí, o camping que trouxe a gente pro esporte, né? E aí, depois do camping, a gente acabou descobrindo a escalada em rocha juntos também. Então, a gente começou a escalar isso em rocha, escalada esportiva. Depois da escalada, a gente foi pra trilha, né? Os trekkings, as travessias, assim, porque a gente achava que a escalada estava muito solitário. E a região de vocês ali tem muita opção, né? De então, trilha. Você tá ali na Mantiqueira, né? Sim, tem tudo pertinho, assim, e é muito gostoso. E aí, disso, depois a gente foi pra bicicleta. A gente fez viagem de bike, então a gente rodou 600 km de bicicleta. O pessoal fala que começa a namorar, só vai pra restaurante, engorda e fica sedentário. Vocês são um exemplo de que isso é mentira. Não, é que o casamento que faz isso. O casamento ele faz isso. A gente casou já. Eles estão... Já achei a pessoa certa, agora acabou, né? Já era. E aí e a gente usava sempre como uma válvula de escape. Então a gente trabalhava bastante na semana, finais de semana, feriado, férias. Um hobby, né, Gui? Um hobby. Não era trabalho, não era hobby, esporte, era um hobby mesmo, tá? Era um hobby. E a gente curtia, né? E sempre desafio. A gente sempre foi muito pilhado em desafio, muito pilhado. Então as travessias, quando a gente começou a fazer travessia, a gente queria fazer as travessias mais legais assim do Brasil. Quando a gente foi viajar de bike, a gente queria carregando nossas coisas. Então a gente foi viajar 30 kg de bagagem cada um. E fomos pedalando e tal. E 11 dias pedalando. Então a gente sempre gostou de desafio. Mas não esperava que ia vir esse desafio tão grande em 2000. Aí veio a vida e falou, gosta de desafio? Então toma esse. Tinha dado uma segurada nos pedidos pro universo, né? Esse desafio tá aí, vai. E o que foi esse desafio? O que vocês puderem contar, assim? E o desafio foi uma doença bem desconhecida, né? A gente ficou 1 ano e pouco para tentar descobrir o que era. Eu grávida. Grávida, extremamente limitante sua condição, né? Em um período de 2 meses, a Ju ficou grávida. Segundo mês de gestação, já começou a sentir a perna bamba. E estranho, ninguém descobriu o que era. E aí, no 4º mês de gestação, a Ju já estava sentada numa cadeira de roda, não conseguia mais escrever, praticamente não falava, não conseguia se alimentar sozinha. Vocês não sabiam? E não sabia o que era. Nossa. Aí a gente começou, né? Aí falou, agora esse é um desafio bacana, né? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Montanha. E a gente começou a ir num monte de médico, mais de 30 médicos na época. E a gente chegava e faz exame e tal, não sei o que ela tem. Não sei o que ela tem, não sei. Aí eu lembro que a gente eu comprei uma mesa gigantesca, né? Isso aí foi
um momento bem importante, assim, pra gente na nossa vida. Tinha uns 4 metros a mesa, coloquei no 3º quarto lá do apartamento. E aí comecei a ver tudo que a Ju tava tendo durante o dia, o que ela tinha de sintoma novo. Todo dia era algo diferente, assim, acontecendo. Aí pegava de noite, chegava do serviço e ia buscar tudo que era doença que tinha aqueles sintomas. No Google. No Google. Pegando artigo de fora e tal. Você tava assistindo muito House. Mais ou menos, Eu tava assistindo House. Aí era marca-texto, pá. Aí eu pegava as que tinha batido mais informações parecidas, assim, os tipos de doença. Aí eu falava, pô, esses 3 aqui. Aí selecionava 3 e aí eu acordava, dormia pouco, acordava, jogava as bolinhas de papel tudo no chão. O negócio foi muito louco, assim. E aí eu vinha pra São Paulo, né? No dia seguinte trabalhar, ver as obras e tal. E vinha ligando pros médicos que atendiam aquela especialidade que eu tinha selecionado na noite anterior. E aí falava, pô, minha esposa tá assim, preciso, tal. Aí marcava pro dia seguinte e tal, e a gente ficou fazendo isso há alguns meses, né? Você trabalhava, a Ju tava grávida e ainda tinha... Só piorando. E a gente não sabia. Piorava. E hoje tava ele, eu tive que parar então de fazer meu serviço dele. De casa ainda também, né, Ju? De casa, sua mãe trouxe ela pra morar com a gente, né? Falou, vem pra cá e tal. Mas a Ju fazia o financeiro da empresa e aí a gente teve que se ajudar e tal. Foi bem conturbado. Tanto é que a gente não tem... A gente tem no máximo, 3 fotos de você grávida. Imagina, não tinha nem tempo. Passou, né, assim, ok, quando a gente viu, nossa, já acabou. Já foi. Isso foi muito louco. Aí a gente começou e tal, aí teve um exame que antes... Hoje já faz aqui no Brasil, antes não fazia, é o quadro de anticorpos paraneoplásicos. Que aí você lista como é que tá os anticorpos dentro do corpo e tal, pra ver se tem algum que tá fora do padrão. E aí a gente conseguiu fazer, né? Mandamos pra fora, veio o resultado, a Ju tinha um anticorpo que tava meio alterado. Aí começou a dar um indício que poderia ser um câncer. Só que não achava câncer nenhum. Isso a Ju tava grávida ainda. Grávida ainda. Sim. E aí a gente pegou e aí começou a caminhar para um diagnóstico de síndrome paraneoplásica, né? Mas antes já tinham pensado que podia ser ela, que podia ser... Você tava com ataxia de Friedrich. Porra, eu não lembro. Eu sei que, tipo, cada um que vinha era uma bordoada, porque estimativa de vida, aí você puxava de 6 meses. Aí eu 3 meses. O outro, 1 ano, talvez. Daqui só vai piorar, porque é degenerativo, vai e tal. E a gente querendo descobrir o que era, né? E um piorando e a gestação do bem correndo normal. Aí deu um start na cabeça, falando assim, quer saber uma coisa? A gente tem que antecipar o parto do bem. Porque se o dele tá normal, mas a Ju só piora, quanto mais cedo a gente antecipar, faz sentido. Porque a gente tinha que fazer um PET scan, né? O PET-CT. E não dava pra fazer com... Podia matar o bem. Radiação. Por causa da radiação. E era o único que ia fechar o diagnóstico se era aquilo mesmo ou se não era uma paranel, né? E aí que eu falei, pô, então tá, nasce muito bebê prematuro, vamos atrás. Onde que é o hospital referência em prematuro? Aí a gente viu que o Santa Joana, aqui em São Paulo, tinha nascido o bebê mais prematuro do Brasil e tal. Consegui marcar uma consulta lá pra Ju, consegui falar com o diretor do hospital, aí uma reunião lá com ele. Você já começou a mover montanhas aí, né? No caso. E aí conversei com ele, expliquei toda a situação, tal, falei, pô, assim, tal, ela tá piorando, o bebê tá normal. Eu falei, a minha ideia é que a gente antecipe o parto. Mas não tem indicação o parto. Eu falei, eu sei, mas eu preciso antecipar, porque se eu antecipar, eu consigo fechar o diagnóstico da Ju. Começar o tratamento. E tal. Eu falei, vocês são referência em em parto prematuro. Eu preciso da ajuda de vocês, tal. E aí ele aceitou a minha ideia. Aí ele aceitou. Curioso, né? Que na verdade foi você que foi atrás disso tudo, né? Não teve nenhum médico acompanhando, não teve nada. Porque tinha muito médico que olhava a Ju e a Ju tava piorando e tal, mas aí queriam que fizesse o exame e o bebê poderia sofrer alguma coisa. E tinha gente que olhava só o bebê e deixa a Ju pra lá. Então, porque sim. E foi o que eu falei pro diretor lá. Eu falei, eu preciso dos dois. São especialidades completamente diferentes, cada um olhando. Cada um puxando pro seu lado. E a gente falou, não, eu quero os dois. Eu falei, quando o risco for 50% pra cada um, a gente faz o parto.
Aí ele aceitou e falou, ó, vamos internar ela. Vamos internar e vamos monitorando. Tá. Quando a gente tiver esse risco equilibrado, tá. Assinei um calhamaço de papel desse tamanho. E que eu era responsável, se desse algum problema. E aí a gente conseguiu antecipar o quarto do bem para 7 meses, né? E tudo, tudo bagunçado. Na vida inteira, né? E a Ju não podia tomar anestesia... Qual que é que todo mundo toma? Hack, né? Não podia tomar hack porque eles tinham receio, eu não sabia como que estava a pressão intracraniana da Ju. Se tomasse hack poderia dar alguma coisa, ela nem acordar de novo. E então eles optaram por anestesia geral. Só que aí, por outro lado, eles tinham 3 minutos, se eu não me engano, para tirar o bem. Porque senão a anestesia geral chegava no bem e o bem podia também apagar. Várias complicações e deu tudo certo. Aí tiraram ele alguns segundinhos depois, ele nasceu apagadinho já. Aí... Uma expectativa, né? Você não sabe, né, o que vai acontecer. Tá doido. Aí eu fui perguntar pro médico, né? Aí ele, cadê? Não chorou, tal. Aí fui perguntar e... Ia passar tudo na cabeça. Imagina, né? A Ju ali dormindo, apagada. E aí quando eu perguntei se ele ia viver e tal, aí o médico falou que era pra... que eu tinha que esperar agora... que ia ser... que a gente tinha que esperar 1 hora. E que a gente ia vendo, hora por hora, como que ele ia ser. E você tava como nessa, né, Guizzi? Já tá, cara, cabeça meu, a Ju ali. Tu imagina, né? Aí eu falo muito que o Ben nasceu... responsabilidade pro um pai, né, assim. O Ben nasceu já ensinando pra gente, né, que tudo na vida a gente não consegue prever, a gente não sabe, a gente não coordena e em cada hora aquilo pode ir mudando, né? Então, nossa vida é isso, hoje a gente vive muito o momento, né? Porque de hora em hora as coisas mudam. E com ele foi isso. Naquele momento super conturbado, ele foi pra UTI, ficou 12 dias, aprendeu a respirar, aprendeu a se alimentar. E a Ju pôde sair no 3º dia, fez os exames, concluímos tudo. E hoje ele tá ali, né? Pô, é o nosso parceirinho, né? E daquela hora que passou em diante, parece que tudo voltou numa crescente de novo, né? Sim, sim. Porque o Ben se recuperou, se desenvolveu, vocês conseguiram fechar o diagnóstico da Ju, começar o tratamento, então também foi assim, acho que foi o ápice da descida para a vida do Ben trazer vocês de novo, né? Quando a gente pegou e descobriu que era um câncer, ia ser um câncer que a Ju ia ter. E não tinha lugar ainda. O Ben já nasceu nessa época ou ainda não? Aí antecipamos o Ben com 7 meses. Tá. Ele nasceu, deu tudo Nasceu, certo. 3º dia a Ju teve alta. Tá. Corri com ela já pro laboratório em São José, que eu já tava... eu tava entrando junto na sala do médico Laudava, pra você ter uma ideia. Então, tamanho desespero, assim, o pessoal já me conhecia. A gente foi pra lá, fez o PET-CT, saiu o resultado. Deu 3 pontos que ela poderia estar tendo um câncer. Tá. E aí fomos investigar e aí descobrimos que ela ia ter um câncer na axila e nos linfonodos. Aí, isso aí foi acho que o médico não entendeu nada, né? Quando a gente recebeu a notícia, o médico todo meio constrangido, né? Ela tem um câncer. A gente abriu um sorriso dentro da sala. A gente falou assim, o pessoal é maluco, né? Será que eles estão entendendo que é um câncer que ela vai ter? Que ela tem que operar e tal. É a primeira vez que alguém sorri quando recebe um diagnóstico desse, né? Pra gente foi um alívio absurdo, cara. Porque a gente estava 1 ano quase sem saber o que era. Agora ali, é um câncer, beleza, é um câncer. Foi o melhor diagnóstico que a gente podia ter. Porque não era nada degenerativo e tal. Falou, vamos descobrir onde é, já descobrimos. Cirurgia, químio, rádio, foi um monte de químio, um monte de rádio. Mas aí estabilizou. E aí o corpo entrou em equilíbrio, beleza. Isso é a pergunta meio leiga, assim, mas o que tem uma relação, tipo, com o câncer na axila, com os movimentos da Ju? Tem alguma relação? Não, é porque a síndrome... Quer explicar, Gui? Não, pode explicar, vamos lá. A síndrome paraneoplásica, ela... Como se o seu sistema imunológico começasse a brigar com a célula cancerígena, só que ele começa a afetar outros lugares do seu corpo, e no caso da Ju, o cerebelo. E a partir disso, ela começou a ter os sintomas de ataxia, de alteração de coordenação, de movimento. Então, como o seu sistema imunológico está brigando com a célula cancerígena, só que ele acaba afetando outros lugares negativamente, entendeu? Então, no caso da Ju... ela poderia ter tido só o câncer e isso não ter acontecido.
O Rafa tá se acabando nos bastidores. Que judiação. Deitado no É que eu acho que o Rafa nunca tinha escutado a história de vocês, né? Tempo, né, então, 3, 4 anos. Tava falando disso antes também. E no caso da Ju, você vê, o nosso corpo é muito louco, é uma máquina complexa, né? Porque é aquilo, né? É o se, né? Se a Ju não tivesse grávida, provavelmente a gente poderia ter descoberto antes. Ou não também, ia dar no mesmo. Tinha que ser da forma que foi, né? Pô, lá atrás, chegaram a cogitar da gente abortar. Eu falei, cara, não, a gente não vai abortar. A gente quer ter o filho, a gente quer ter a família completa. Não quero perder nenhum nem o outro. E também no caso da Ju, o que aconteceu? Os anticorpos que se alteraram, tal, eles caminhavam para ser câncer de mama, ovário, linfonodos ou pulmão. Mas não tinha nenhum tumor. Também. Nariz. Não lembro. Acho que. Não lembro. Mas aí eu lembro que assim, ela não tinha nenhum tumor, eram só algumas células cancerígenas no corpo. Aí os anticorpos se confundiram, eles pegam e começaram a atacar o cerebelo, porque tem um lance da composição celular do cerebelo, ou não sei se é neurológica do cerebelo ali. Acaba que ele fala, não, ali é um tumor. E começou a entrar e atacar. Entendi. E hoje, no mundo, ainda não tem nenhum... Mas eu não sei se o que eu tô falando tá incorreto, mas eu acho que também levou vocês a um diagnóstico precoce do câncer. Uhum. Porque talvez, né, um câncer silencioso que demoraria mais tempo para mostrar que estava ali. A síndrome neoplásica para a parte oncológica é a melhor coisa que existe. Porque ela já te avisa que o câncer está chegando e você consegue um tratamento muito precoce, né? Isso é muito bom. Que aumenta bastante o prognóstico de cura do câncer, né? Então, por outro lado, ele foi uma coisa... invasivo esse que ela teve. Que já foi o segundo, né? Sim. É só paulada também, né? Teve um primeiro com 29 anos e esse foi um segundo câncer, com 32, que já foi muito raro também. Ah, você teve outro com 29 anos? Tive. Caramba. Isso aqui é raro. Isso aqui E aí foi isso. E aí, por que da montanha e da trilha e tal, né? Da onde veio Da onde veio, né? Bom, só pra fazer um spoiler, o Ben é uma coisa de louco, de lindo e de querido, né? Ele é incrível, né? Não sei. 6 anos já. Vai fazer 7 anos já o Ben, ele é simplesmente incrível. Figurinha, né? Acompanha vocês pra cima e pra baixo também, né? Super companheiraço, né? De parceiro, vocês, assim. Né? Parceiro, vai pra aula de música, vai pro futebol, vai pro judô. Aí ele adora Fusca e Kombi. Aí a gente comprou um Fusca. Aí no final de semana, a gente passeia de Fusca com ele fica doido. Legal. Aí ele adora. Aí fomos pra praia, né? Tiramos uma semaninha de folga, fomos pra Ilhabela, fomos de Fusca. Legal. É um parceiro. Muito legal. Mas aí vem a pergunta, como que ele foi no Fusca? No Fusca? Não. Foi no banco de trás? Banco de trás, não pode mais no chiqueirinho, não pode. Nós estamos com Fusca na família também. Cadeirinha, né? Cadeirinha. Nós estamos com Fusca na família. E aí o meu pai, não, o Léo tem que dar pelo menos uma volta no chiqueirinho. Eu falei, pai, isso é proibido, não pode mais. Na minha geração todo mundo andava no chiqueirinho do Fusca e estamos todo mundo aí. Eu falei, as coisas mudaram, não dá mais. É igual aquele cinto do Fusca, né? Ele é mais psicológico, né? Aquele cinto. Você coloca assim e fala, beleza, tô protegido. Tô protegido, né? Mas ele não tem nem não tem nada, né? O cinto. Mas Fusca é demais. Mas nossa, a criança adora, né? Eu bem curto pra caramba. E aí esse negócio da montanha, de onde surgiu? A gente só tinha... as previsões ali de diagnóstico eram terríveis, assim. E quando a gente descobriu depois que era paraneoplástica, foi excelente, né? Porque, beleza, vai estabilizar, o corpo vai entrar em equilíbrio e a vida que segue. Vamos ter que se adaptar e tal, mas ninguém vai morrer. Pelo menos disso não, né? E só que no começo, como tava naquele... a gente era 3 meses, 6 meses, tal. Eu falei, caraca, né? Eu falei, eu vou perder a Ju, né? E aí foi quando eu te perguntei o que você mais gostava de fazer na vida, né? E aí, o que foi a resposta? Viajar, subir montanha. E aí foi que eu me ferrei. A gente pensou, e agora, né? Foi mais ou menos isso, né, Gui? Bate pronto, assim, eu respondi pra ela o seguinte, falei, aonde você quiser eu vou te levar.
Só que eu não sabia que era né? Eu tinha ideia, né? Você não imaginava que ela ia para uns lugares mais difíceis, né? Uma montanha, Eu quero lá. Na neve ainda, né? E aí que eu comecei a pensar... Primeiro eu comecei a pesquisar o que existia e tal, o que o pessoal fazia. Vi que no Brasil, até 2015, ninguém se falava em subir montanha. Uma pessoa com deficiência. Cadeira de roda é um negócio que não combina, né? Não, você olha uma estrada de terra ou qualquer coisa irregular, você já fala não é acessível, ponto. Aí eu comecei a ver que na Europa já existia essa cultura de você levar pessoas com mobilidade reduzida para atividades outdoor. Isso é o quê? 2000 e... Só pra gente ter uma ideia do 2015. 2015, vocês começaram 2015, mais isso? Tá. 2015. E entrei em contato com uma fábrica lá na época e tal, que fazia um equipamento para a mesma função que eu conseguia, porque aqui no Brasil não tinha nenhum tipo de cadeira que eu conseguisse usar. E na época era coisa muito cara, era mais de 30 mil reais e tal. Uhum. Totalmente inviável, né? Na época nosso carro não valia nem 8 mil. Tratamento pra caramba. A gente já você não chegou em nenhum momento e falou assim, você não tem outro pedido, né? Então, né? Pô, a gente tava numa batida ali de já ter vendido imóvel pra pagar tratamento, pra tentar ver o que melhorava. Tá. Aí eu falei, quer dizer uma coisa, eu vou fazer uma cadeira dessa. Aí fui atrás de alguém que me ajudasse a fazer uma cadeira. Porque assim, eu já sabia onde eu queria levar a Ju. Pô, a gente percorreu muitas trilhas no Brasil, de 2012 até 2015. E aí eu já falei, pô, preciso passar num lugar que desvia da pedra, preciso tal lugar tem galho, tal. E aí eu achei um cara que foi o Dinho, né, da Rende Ventos. E aí ele topou me ajudar a fazer uma cadeira. Ele falou, eu nunca fiz nada disso. Ele fazia bicicleta. A Rende Bike, né? A Rende Bike, assim. Você chegou a ter uma Rende Ventos lá. Pesadinha e tal. Mas funciona bem, Mas né? funciona. É legal. Custo-benefício, assim, pra galera, funciona legal. E... Aí ele topou e falou, pô, vem de noite. Vem de noite aqui, quando eu parar de fazer as bicicletas e tal, a gente desenvolve junto. E aí foi. Fiquei 6 meses, né? Ia de noite, aí intercalava com os tratamentos da Ju, fazia e tal. Bem nessa época, eu acho. Que eles estavam desenvolvendo. Eu acho que eles começaram no Acreditando em 2016. Acho que foi 2016. 2016, foi depois do Fantástico. Depois do Fantástico. Aí depois que passou no Fantástico, eu saí, aí eu virei o pidão. Saí mandando e-mail pra todo mundo. Coisa. Mas a ideia então era Ju subir a montanha, ponto. Você não pensaram só as pessoas. E até então não tinha acontecido ainda. Não, minha promessa era com a Ju, né? Eu falei, ela vai morrer. A verdade era essa, né? Era essa, tipo, ela vai morrer. Eu vou realizar o sonho dela, que vai ser levar ela pra montanha. Aí depois, quando veio que não morreu, né? Porra, beleza, né? O jeito a cadeira... ele faz a gente rir, né? É isso. Mas aí, tipo, a cadeira tá pronta. Morreu, bem tá ali. Morreu, bem tá ali. Pô, tá melhor do que a expectativa. Sim, né? Eu acho que ele podia ter virado e falar, segura uma semana que eu vou dormir. É tipo isso, né? Vou pagar uma semana. Daqui uma semana eu volto, galera. Aí, o que a gente pegou? Aí saiu a cadeira, entregamos numa sexta-feira à noite e tal. Meia-noite, a gente tava levando eu e o Dinho, né? O Guto tava junto? O Samuca? Não. Quem que tava junto? O Samuca. O Samuca. Que ele até filmou antes saindo da oficina, pegamos uma cadeira e tal, e levamos. Aí fizemos um teste no subsolo do prédio ali com a Ju e tal, meia-noite. Aí, 4 ou 5 horas da manhã, a gente saiu no sábado pra ir pro Itatiaia, Parque Nacional do Itatiaia, pra testar a cadeira. E aí o que foi muito louco ali? Por que eu queria ir pra lá também, né? Porque foi o último lugar, o último parque que a gente foi andando. Aí eu falei, pô, se eu levar a Ju e a cadeira pro parque e eu conseguir fazer ali o mesmo caminho que eu fiz andando, o último lugar que eu fui andando, falei, pronto, tá? A cadeira tá aprovada, cumprida, passou, né? missão cumprida. E aí a gente foi. Aí a gente conseguiu fazer, né? A gente fez. E aí esse amigo nosso tirou uma foto. E quem era a namorada dele na época, que era a Pamela, pegou e mandou colocou no Facebook da cidade, lá de Itatiaia e tal. E a gente saiu de lá muito pilhado, assim, porque a gente tinha conseguimos e tal. E foi uns amigos nossos que caminhavam com a gente, sem a cadeira. Deu tudo certo. E rolou, deu certo. A gente parou num barzinho que a gente sempre parava, quando andava também, pra comer pastel e tomar guaraná mantiqueira lá, no Miguelzinho ali. E
Aí nisso a gente falou, cara, a gente precisa espalhar isso pra mais pessoas. Nossos amigos começaram, pô, a gente tem que passar, cara. Isso aí, pô, vai ter mais gente que pode se beneficiar com isso e tal. Aí a gente falou, pô, vamos criar um Facebook pra isso. Aí, vamos colocar que nome? Aí a gente falou, vamos colocar Montanha Acessível. Aí falou, pô, Montanha Acessível, tá? Aí a gente ficou viajando, né? Falou, pô, vai parecer que tem que fazer rampa em tudo que é montanha, colocar escada rolante, sei lá. Vai parecer campanha política. Aí falou, aí a amiga nossa tava já pé da vida, ela queria ir embora, comer, já falou, põe Montanha pra todos isso aí, tá? Não é pra todo mundo? Falei, porra, esse nome é bom, hein? Você vai pegar esse nome aí, Montanha pra todos. E aí a gente pegou, domingo cheguei, à noite lá, montei lá, Facebook, Montanha para Todos. Aí e comecei a mandar convite para meus amigos do Facebook, e aí comecei a entrar no... Aí o pessoal clicava. Aí sei que entrava nos outros e tal, e beleza. Eu falei, pô, vou começar a dar um agido nisso. E essa amiga nossa mandou pro site, pro perfil lá de Itatiaia, eles postaram no domingo à noite. Aí na segunda-feira a gente acorda, tinha mais de 30 mil visualizações na foto de Itatiaia, e um monte de gente seguindo o perfil Montanha para Todos. Do nada, assim, né? Eu falei, caramba, esse negócio... Eu falei, pô, mas o que aconteceu? Aí a gente foi ver, todo mundo, nossa, que história de amor. Olha só o que o marido fez pra esposa cadeirante no Dia dos Namorados. A gente, opa, Dia dos Namorados. A gente não lembrava que era Dia dos Namorados. Nem foi intencional. Que presentão. Né? E o pessoal, tudo isso aqui é uma história de amor e tal. E aí que veio. Aí o Estadão, o Jornal Estado de São Paulo, Verdade. Pegou essa foto, ligaram pra gente, querendo fazer uma matéria. Aí a gente falou, pô, esse negócio tá repercutindo, cara. Será que vai dar isso e tal? Fizeram a matéria e... Foi capa, não foi do Então, Estadão? fizeram na sexta-feira, saiu na capa do Estadão de domingo. Nossa, Estadão. Pegamos a capa e dentro do jornal ainda mais 2 folhas inteiras, tá? O negócio bombou. Dessa capa veio... Aí começou... Fantástico, a Record... O Fantástico foi um divisor de água bem importante ali também, né? Porque eu lembro da matéria de vocês no Fantástico. Foi a vez que eu conheci, assim. E, cara, foi uma matéria bem legal. A gente abriu o Fantástico por 8 minutos e pouco de matéria. Foi bem legal, assim. E dali a gente falou, pô, isso aí não aconteceu por acaso com a gente. Tudo isso tinha que ter acontecido e tem um propósito maior. A gente falou... Vamos descobrir o que vai ser esse propósito. Pô, a gente não sabia nada de acessibilidade, a gente não tinha ideia de quantas pessoas existiam. A gente, como engenheiro civil, a gente nunca tinha feito casa com acessibilidade. A gente nunca fez nada. O nosso apartamento, a gente tinha comprado um apartamento novo, montado ele inteiro. Quando a Ju usou uma cadeira de roda, a gente teve que quebrar o apartamento inteiro. Isso em 2 meses que a gente tinha comprado o apartamento. A gente não tinha noção. E a gente sendo engenheiro. É bom que vocês eram engenheiros também, né? Então, a obra é mais fácil. Mas abriu um horizonte pra gente. Assim. A gente falou, pô, aconteceu isso porque é uma missão. A gente precisa... sei lá, a gente tem que levantar essa bandeira. E começamos. Aí... E como que foi que a cadeira virou Juliette? Já foi nesse primeiro momento que ela Quando foi batizada? Né? Quando eu ganhei, tava no mundo pânico, que tinha os paniquetes. Aí eu falei, a Julieta tem a Julieta. E ficou, né? Pegou. Hoje é uma marca. Muito bom. Hoje é uma marca, já vale até uma moedinha. E aí foi daí que... Nossa, aí começou. Começou isso em 2016, né? Aí veio o contrato pro livro, pra filme e tal, que em breve vai tá por aí, rolando. E a gente falou, pô, tá repercutindo, vamos tentar espalhar isso de alguma forma, vamos atrás de patrocinador, vamos mostrar o que a gente tá tendo de mídia. Hoje você pegar, a gente tem mais de 100 mídias, Brasil, fora e tudo. E por muito tempo você largou a profissão também, vocês, né? A gente ficou 3 anos. 3 anos só com o projeto Ju e Juliette. Ju e Juliette. E o Montanha. Né? Assim. Porque foi a época que vocês adaptaram um carro também, que vocês ficavam entre reabilitação e o projeto do Montanha, né? Vocês adaptaram todo o carro para fazer as viagens, para fazer as trilhas. A gente pegou durante 3 anos para tentar espalhar cadeiras, então a gente começou a fazer palestra, e aí com o recurso da palestra a gente fazia uma cadeira. Eu lembro dessa época, né? Fazer uma palestra e com o dinheiro da palestra vocês compravam a cadeira e doavam pro lugar.
Vocês começaram a doar nos parques nacionais, não é? Nossa ideia no começo era mandar para os parques nacionais através de patrocinador. A gente falou, pô, a gente tá tendo mídia. Isso o patrocinador vai querer aparecer. Mas não deu certo. Aí já foi o primeiro balde de água fria. Você tava falando, a gente já tava dando risada. Então. Mas é que não foi, né? Tem 42. Da ONG, 42, Caldeira. Duas Duas patrocinadoras. Aí o pessoal começou a se juntar. Caramba, uns amigos, grupinho pode, de né? trilha e tal. Aí começaram a fazer vaquinha, bingo, jantar beneficente e tal. Arrecadava grana, comprava cadeira e a gente ia lá bater um papo, fazer uma palestra e tal. Aí, beleza. E começamos a conseguir espalhar. Coisa, ela vai contagiando as pessoas ao redor, né? Como as pessoas... Tem muita gente boa, né? Tem que ir se adaptando, né? Porque senão, primeiro não deu patrocínio. Beleza, vou deixar quieto então. Aí ia ter morrido. Sim, não, vamos lá. Então vamos tentar de outro jeito. Esse aqui tá dando, beleza. Aí a gente começou... Aí começou a ter lugar que o pessoal queria só nossa palestra, empresa. Aí a gente falou, pô, então, olha, a gente pode trabalhar com palestra também. Montamos, estruturamos toda uma palestra, começamos a fazer palestra para algumas empresas grandes até. Para XP, Unimed, Sesc, a gente fez bastante coisa. Começamos a fazer, aí parte do nosso cachê a gente pegava e fazia cadeira. E o cachê começou a dar verba pra gente, porque eu não podia mais trabalhar com construção civil, porque a gente estava 3 anos focado na reabilitação da Ju. Foram 3 anos direto. Que a gente parou com a firma, vendemos o imóvel para bancar nosso mês a mês e tal. E pensando em fazer algumas viagens, aí a gente saía, a gente mesmo entregava a cadeira para poder ir, para economizar no frete. Pô, uma bagunça. Que você se virava o tempo todo, ficava acreditando no estacionamento lá, ficava o Gui lá no computador. Trabalhando. Em contato, telefonando. E Era isso. Não, vai dar certo. Dormia no estacionamento na Ricardo Jafé, com a caminhonete lá com a barraca em cima. Aí a gente pegava... E as trilhas bem na mochila, né? Bem na mochila é ótimo, né? Não é a mochila, gente. Na verdade, é uma mochila específica. E aí a gente vinha acreditando que acho que era segunda e terça, alguma coisa assim. Segunda à tarde, que era poesia, dormia na barraca no estacionamento e voltava na terça de manhã pra treinar. É verdade. E ali, focado na reabilitação mesmo. E na Juliette, né? E na Juliette. E tentando viabilizar de alguma forma, de alguma né? forma. Isso. Eu lembro. Sabe? Aí a gente tentou passar pra... Tentamos passar pra fábrica de cadeira de roda. Aí não rolou. Aí depois a gente tentou fazer o quê? Foram umas 4 ou 5 sociedades a gente tentou. Com a Juliette. Depois, mesmo lá com o Dinho, depois não deu certo. Depois a gente tentou ver com o Pedro, também não deu certo. Depois com os meninos lá também não deu certo. Ainda ficou 2 anos, licenciamos e tal. Mas aí não foi. E a gente tentando colocar. Pô, a gente precisa espalhar mais cadeira, vai dar certo. Alguma hora vai dar certo isso daí. Falou, pô, porque acontece a gente sabe que quem... Não todo mundo, mas acho que uns 80% das pessoas com mobilidade reduzida, da pessoa que tem uma certa deficiência, a condição financeira dela é um pouco mais restrita ali. Não é... Fora que é muito custoso ter deficiência, custoso, né? É custoso. Ainda mais num país como o nosso. E a pessoa não vai investir 6, 7 mil reais numa cadeira que ela vai usar talvez uma vez. Exato. E não vai gostar, ou vai ser uma experiência que ela quer ter. Então a gente falou, pô, a gente precisa de alguma forma dar isso daí para as pessoas de uma forma gratuita. Só que a gente não tinha perna para isso, né? E começava a tentar parceria de tudo que era lá. E a gente ficou nisso aí uns 4 anos. 5 anos tentando. Entre palestras e tentando achar alguma forma de viabilizar isso. De viabilizar. Mas nesse tempo vocês entregaram algumas, né? 42 cadeiras. Porra, bastante. É muito. E pelo Brasilzão todo, né? A nossa ideia era colocar pelo menos uma em cada estado. Hoje tem 3 estados que não tem. Tem 3 Que é que Rio Grande do não tem. Norte, Sergipe. E eu tenho 2 da ONG que eu arrecadei no meu aniversário do ano passado. A Ju fez um aniversário... Beneficente. Que aí o pessoal tinha um ticketzinho ali e fazia uma doação. Aí o pessoal doou, ela comprou 2 cadeiras Juliette. Tá até lá pra gente mandar pra algum lugar desse, né? Que legal. Ou Rio Grande do Norte, ou Sergipe, Maranhão. Não, Maranhão agora tem. Mas não nossa. Maranhão vai ter nos Lençóis, né? Vai. E teve alguma entrega, assim, que marcou muito vocês, assim? Alguma entrega de Juliette, algum parque nacional que pra vocês foi... Pra mim é 01. Pra Ju? Não. Da Ju? Cara, se te contar, né? Juliette 01. A 01, né? Acho que foi a mais impactante, assim.
Pra onde foi? Blumenau. Mas o que acontece? Pô, foi tudo muito corrido, né? Tanto é que a gente quer resgatar isso daí. Pra guardar ela e tal. Mas foi a primeira que eu fiz pra Ju. Ela foi pra Blumenau porque surgiu uma palestra de última hora. O cara falou, não, vou contratar vocês e tal. A gente foi e a gente levou uma cadeira pra lá. E essa aí foi muito marcante, assim, porque ela não é num parque nacional, é num parque da cidade e tal, que iam usar. Mas tinha uma menininha da escola que é cadeirante. E a escola ia fazer uma excursão pro parque e ela não ia poder ir. Porque ela não tinha o acesso dentro do parque e tal. E aí a gente viu as datas e tal, e ela ia no dia seguinte que a gente ia estar em Blumenau fazendo o evento. E aí eu prometi pro guarda-parque lá e pra escola que ela podia ir, que ela ia conseguir ter acesso, que eu ia ter levado a cadeira e tal. E, pô, isso aí pra gente foi muito marcante, assim, né? E aí que até não foi só levar a cadeira, né? Você fez realmente acontecer o propósito da cadeira, aquilo, né? Mostrar o propósito da cadeira. E aí a gente bordou de última hora, tal, aí tava lá 0001 na cadeira. Aí eu lembro que na palestra me perguntaram por que tinha 3 0 na frente, né? Aí eu falei, não, porque o meu sonho é colocar 1000 cadeiras no Brasil. Isso era 001, né? 0001. Sem apoio, sem nada nessa época. Sem nada. E o ano passado a gente bateu as 1000. Uau. Isso é muito legal. Em pouco tempo, né, Gui? Assim, em pouco tempo não, de muito trabalho, de muita busca. Pra quem tá de fora, parece que foi rápido, exato. mas... Conversando disso, né? Persistência, insistência. 1000 Juliettes, mas pra trás, o quanto foi difícil chegar nesse número, assim, de buscar apoio e tudo, né? E quando que virou isso, Gui? Que agora vocês têm uma fábrica de Juliette, né? A fábrica hoje, de vocês. Hoje até as coisas hoje são separadas, né? Então a gente tem o Instituto Montanha para Todos, a gente tem a empresa minha e da Ju, que é a Montanha para Todos, que hoje é uma holding, então, que a gente acaba gerenciando outras coisas. E a gente tem a Juliette Tecnologia Assistiva, que hoje é a fábrica da Juliette. E tudo isso acabou dando certo. O ano passado foi um divisor de águas pra gente da cadeira. Porque a gente vinha numa batida, desde quando eu fiz a primeira cadeira, a gente vinha por um caminho, ora pensando mais filantrópico, como achar recurso via ONG, doações e tal. Só que a gente viu que isso aí não dava valor expressivo pra gente conseguir a quantidade de cadeiras que a gente queria. Exponencializar, né? Porque são muitos lugares. Só o estado de São Paulo são mais de 400 municípios. E quantas trilhas tem em cada um? Em cada município, quantos parques imagina. Tem, né? Então, é muita coisa, muito lugar para poder disponibilizar. Aí a gente depois foi ver com uma empresa que a gente acabou licenciando, que tinha um marketing bem expressivo, mas aí você começava a ver que era muito voltado para o consumidor final, que não é o perfil da nossa cadeira. A nossa cadeira ela é muito do coletivo, não é igual uma cadeira de roda que você usa, que a Ju usa, que vocês vão usar no dia a dia e precisa ter ela ali. Aí a gente começou a caminhar, abriu nossos olhos quando um parceiro meu de um outro negócio de construção civil, muito focado pro setor público, falou, cara, você já pensou em colocar essa cadeira no setor público? Falou, o setor público tem verba para isso, ele tem que comprar equipamentos, tem que dar serviço para a população, tornar tudo possível, acessível e tal. Aí eu dei um start. A gente falou, pô, é verdade. E estava finalizando o nosso processo de licenciamento lá, a gente falou, vamos trazer pra gente. A gente trouxe, alugamos um pedaço de um galpão do meu pai na época. Na época, né? Parece que é 20 anos atrás. Mas 7 meses. É muita coisa, tá intenso, né? O ano passado. E aí que a gente começou a ver do seguinte, juntamos um pouco a expertise nossa de construção civil, de engenheiro, com a cadeira. Que é um negócio muito interessante que a gente não tinha pensado antes. Para o setor público, se a gente fornece um equipamento que ele pode colocar num parque e ele vai deixar aquele parque acessível, porém sem fazer nenhuma intervenção de construção civil. Isso é verdade. Até de custo, né? De obra. Custo, e tem coisas mais sérias até, porque a maioria dos parques eles estão inseridos em áreas de preservação ambiental, em APP, em APA. Para você fazer qualquer intervenção de construção civil ali dentro, tem todo um processo de licenciamento ambiental. Tem lugares que você não pode fazer obra, porque é patrimônio histórico e tal. Então, com equipamento muito mais barato, fácil, chegou ali e está acessível. Ou está mais acessível do que já era. Sim, assim. Com certeza. Você viabiliza que a pessoa... E aí, para fazer isso que a gente fez, a gente criou em uma semana um julietário.
Então é legal. É tudo com nome, né? De Juliana. Juliana com a Juliette, o Julietário. A gente criou uma estação onde tem um totem. Onde a Ju dorme agora. Mais ou menos isso. Tem um totem explicativo, como usar a Juliette, e 3 Juliettes estacionadinhas ali com chave. Então, isso daí o pessoal fixa agora na entrada dos parques. Você chega lá com a cadeira de roda e fala, eu queria usar uma Juliette aqui pra fazer tal. Aí pega a chave lá, ele abre, te dá a Juliette, você deixa a sua cadeira de roda e vai passear. Voltou, deixa ali e vai embora, você não precisa ter a Juliette. E aí isso aí bombou, a gente apresentou pro governo do estado de São Paulo. Aquelas coisas que vão se encaixando, né? A secretária que agora saiu, porque ela vai se candidatar para deputada estadual, né? Mas a secretária da Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo é a Célia Leão, que é cadeirante. Pô, ela defende bastante ali. Quando a gente levou a ideia, ela adorou. Falou, pô, isso aqui, que legal, vamos comprar. Me arrepia. E aí, o ano passado, a gente vendeu 900 cadeiras. Mas calma aí, de São Paulo. Saber que teve um pedido de 900, vocês não tinham nada, né? E tinha um prazo apertadíssimo pra fazer. Olha, em um mês a gente precisa de 900 Juliettes. Trabalhando domingo a domingo. A gente ficou de domingo a domingo, das 7 da manhã até 11, meia-noite, direto. Mas quando veio essa 900 Juliette, falou, caramba, é isso, né? Isso é o que a gente buscou o tempo todo pra conseguir. Tá acontecendo. E você pensar, né? Isso só em São Paulo, né? É só em São Paulo as 900? Uau. Governo do estado de São Paulo. A gente está trabalhando então, agora... todos os parques principais do estado de São Paulo têm Juliette hoje. Então, ainda falta. Existe um mapa disso, Gui? Tem bastante coisa com a Fundação Florestal. O governo do estado de São Paulo agora, eles estão capacitando também quem recebe. Isso é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente está iniciando, assim. Porque o pessoal fica preocupado, né? Aí eu dou umas respostas às vezes meio agressivas, mas... mas tem a cadeira, mas... E como é que conduz? Qual que é o treinamento para conduzir e tal. Eu falei, para transferir para tudo, né? Então, eu falei, não é só isso. Né? Eu falei, todo mundo que vende uma cadeira de roda normal, ele não dá um treinamento, ele não fornece não tem autoescola para cadeira de roda, né? Tal. Por que a minha, que tem uma roda só, eu preciso ter, né? Faz sentido. Mas aí, não é responsabilidade da empresa, igual a gente fala, né? A Volks, ela te vende um carro, ela não te dá autoescola. Pra você aprender a dirigir, você tem uma outra empresa. E o legal é que o que acontece? Tem empresas agora que estão fazendo os treinamentos com a Juliette. Então tem empresa em Niterói, tem o próprio pessoal do Inclusão Radical aqui de São Paulo. Eles estão fornecendo para o governo do estado de São Paulo o treinamento, a capacitação das Juliettes. Então, aí eles já pegam, treina. E isso vai funcionando. Ô Gui, uma pessoa com deficiência hoje, assim, se ela quiser, eu queria muito fazer uma trilha de Juliette. Como que ela faz para descobrir qual parque que tem? Tem ela liga no parque, pergunta... Então, isso pra mim ainda... Acompanha o Instagram Montanha pra Todos. Sim, com certeza. Então, as do Instituto, as 42, tá tudo lá. No site, no Instagram, tá. Agora, as do governo do estado de São Paulo, eu não sei como eles estão mapeando. Entendi. Se já está mapeado ou não. Eu sei que eles distribuíram... Acho que até agora, recentemente, tinham acabado de distribuir os 200 e poucos jogos, né? Ainda falta metade dos municípios de São Paulo receber. Porque cada município está recebendo o quê? 1 julietário e 3 cadeiras. Que legal. Então são quase 500 municípios, foi para metade. Que maravilha. Nossa, que legal. Então ainda é muito lugar, né? Então eu acho que talvez uma dica seja liga no parque que você quer e pergunta e ver se já tem. Juliette, né? Os principais parques. Vou te dar uma ideia. A gente teve um funcionário nosso agora que a gente pediu para ele ir lá fazer uma regulagem em umas cadeiras que estão em Eldorado, Caverna do Diabo. É um lugar que a gente não conhece. O nosso funcionário ficou louco, falou, que coisa mais linda, tal. Ele fez o passeio, convidaram ele para fazer o passeio. E tinha um cadeirante lá no dia, ele foi lá com a Juliette também, para usar. E, dentro da caverna. Fez o passeio e tal. Que legal. Então, assim, tá viabilizando. Mas é algo assim, a gente acredita muito que é um caminho sem volta, mas que vai levar um tempo ainda para se ajustar. O ideal que eu vejo, até a gente conversou com alguns governos já também,
é que as trilhas fossem catalogadas. Um aplicativo, alguma aplicativo coisa. Aplicativo que, qual que é a graduação dessa? Essa aqui é a intensidade leve. Posso ir com 4 pessoas. Essa aqui é mais pesada. Recomendamos 10 pessoas, 6 pessoas. Então, sei lá, isso é algo bem legal. Projeto futuro, logo mais. Né? Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que tem a ver com isso, mas vai mais além, assim. Vocês receberam ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, vários nãos, né, da vida, assim. Sim. Vários. De todas as formas. Desde a Ju começar com os sintomas e tudo que foi acontecendo. De onde vocês acham que vem essa força interna? Porque não é comum, não é frequente. A boa parte das pessoas talvez não tivessem essa força interna para seguir a cada não. No primeiro não, a gente desistiria, né? Exato, porque assim, tudo que aconteceu com vocês do âmbito pessoal, assim, foi muito impactante. Sim. E impactante de uma forma que talvez já seria o suficiente para... Pronto, ó, resolvemos, a Ju tá curada, tá tratado, o Ben tá aqui, Sim. a vida tá resolvida e ufa, já foi o suficiente para passar por isso. Mas não, vocês são imparáveis mesmo, como disse o Felipe. Vocês, né, trazem a definição aí. Eu acho que é um neologismo isso. Acho que não existe essa palavra imparável. Imparável. Anotem, né? Imparável. Definição do que é ser imparável, né? Mas é isso, porque o que acontece com vocês, né? A cada desafio parece que vocês ficam mais fortes pro próximo, assim, Sim. né? Tem algo assim que vocês... Vocês têm a noção disso ou não? Não, acho que eles Fala aí, têm, fala aí. não. Vocês não sem noção. Chegam lá, Tem. refletir sobre isso. Sem noção, você viu? A montanha, Porque vou fazer a Juspe montanha. parece muito natural culpa é da pra Juliana, eu vocês. acho, né? Parece que é uma coisa que é natural pra vocês, não é uma coisa que é pensada, assim. Eu acho que é natural, né? Pensado. É uma coisa que vocês só seguem, assim. Não é uma coisa que vocês eu param e acho pensam, que- olha, temos que seguir por isso. Vocês só... Não, sabe, eu acho que vontade de viver. Uhum. Vontade de viver. Porque é diferente, né? Vai falar, pô, é muito mais trabalhoso e tal. A gente brinca, né? Mas hoje eu tô ficando mais cansado. Isso cansa. Idade. Calma aí. Não esculacha também, né? Os cabelos estão brancos. tudo bem. Você não pode Nem tem o cabelo perceber, mas o cabelo tá A Ju não branco. podia ganhar 100 gramas que você falava. Assim não vai dar pra levar a Juliette. Tem que perder. Mas Natália, põe... O É pessoal não acredita, não dois. põe ela pra perder, né? Sabe, eu acho que sim, a vontade de viver, de aproveitar um período ainda, com deficiência ou sem deficiência. É verdade, a idade, né? Daqui a pouco tá chegando, né? Bate. Vai batendo. Eu já tô mais cansado do que 6 anos atrás. Tanto é que a gente não faz mais trilha. A gente tá muito mais tranquilo. Isso que eu ia Aquela... perguntar. Qual foi a última trilha, A Ju, que você subiu? folha, lembra no Jaraguá? Fui fazer uma matéria pra Folha lá no Jaraguá. Pô, andei 200 metros. Alguém quer revezar aqui? Já tirou as fotos? Não, né? Não dá pra trocar, né? E acho que é muito cíclico, né? A gente tava nessa pegada, agora a gente tá se satisfazendo em ver as cadeiras prontas, isso tá sendo uma satisfação absurda. Foi mudando, né? Vê A isso gente acontecendo, curtiu né? bem. Hoje a gente tá curtindo viajar com o Ben pra praia e ficar sentado na areia com ele, brincando. A gente não precisa subir montanha pra estar feliz, sabe? Mas eu acho que a gente precisou muito desse período pra dar um soco assim, na galera e falar, ó, pessoal, nós estamos aqui e ó, pode ter acessibilidade na outdoor, na montanha, um movimento que a gente começou. E tipo assim, ó, e agora ó, alguém dá sequência aí, ó. Vocês dois, não tem. Mas Vai aí, ter vocês jeito, foram vai ter tirando as vocês. pessoas da zona de conforto também, né? Mostrando, dando aquela, bombando sabe assim, hoje ó. esse negócio. Tá, todo tipo, dia, se você pegar né? alguns Instagrams assim, todo fim de semana tem gente pra montanha com a Juliette. Então, foi o que eu te Sim, falei. sim. Às A gente vezes começou a ver virou um pessoas que a negócio, gente né? conhece que nunca conheceram vocês e que estão lá com a Então Juliette. lá eu vejo fazendo alguma umas coisa. fotos e falo, caramba, Sim. Onde tá o cara chegando tá, né? Dimensão isso, disso, né? O negócio espalhou, tá né? chegando. É muito louco, né? Foi o que você falou, você foi pro propósito, assim, né? Sim. Aconteceu, vou tentar
entender o que aconteceu e seguir da melhor forma, acreditando que é possível, né? Mas eu acho que vocês não dimensionam, tipo, o significado da força disso, assim, sabe? Eu acho que vocês foram fazendo, e eu acho que natural, vai mais longe do que a gente imagina, assim, sabe? Às vezes pra gente é meio natural, mas a gente recebe às vezes os comentários, quando a gente encontra com alguém, aí a pessoa, nossa, eu conheço vocês, tá, olha, pá, pô, mudou minha vida de tal forma, assim, por causa disso, tal. A gente tem uma noção, assim, mas a gente nunca imaginava. Nunca imaginou, né? Não é? Não, Ju? Não. Não. Você vê. E assim, a gente é muito parceiro, né? A gente define tudo junto, a gente conversa muito, a gente se ama muito. Mas eu acho que a gente tá meio que caminhando pra aquela aposentadoria, assim, agora, não tá? Sabe, quando, igual jogador de futebol, que quer sair tá ainda... tudo bem, ninguém vai julgar bem, né? vocês. 90% da população teria cansado há uns 7, 8 anos atrás, tá tudo bem. Vocês podem aposentar hoje, se quiser. Sabe, de... Não parar, né? Mas a gente tem eu tenho um pessoal, assim, uma marca que eu quero subir as 10 maiores montanhas do Brasil. E aí, tipo assim, pronto, agora eu vou... Se eu subir uma outra, é passeando, com amigos. Já subiu quantas? Dessas 10? Nenhuma. Né? Então você não vai aposentar? Nenhuma. De cadeira, não. Então daqui a pouco... Mas é o projeto que a gente tá acertando com a TV. Pra tentar subir as 10. Vamos ver. As 10 maiores montanhas do Brasil. Uau. E aí a gente queria ir e tal. Porque é cansativo, a gente tem que treinar. E a gente... Eu acho que assim, a gente tá sempre... Muitas pessoas. Né? Isso é um negócio que pega. Disso, Isso é um negócio que pega. Porque assim, um passeio... vamos fazer uma atividade. Um passeio com um cadeirante, tal dia em tal lugar. Beleza, vai aquela galera. Agora, se a gente ficasse igual a gente fazia todo final de semana, não tem amigo que aguenta. Né? Não tem físico que aguenta. Não tem. E outra, os caras enchem o saco, né? Vai ficar, não vou ficar carregando um cadeirante todo final de semana. Eu tenho vida, eu tenho filho, eu tenho minha família, eu quero passear, eu quero ir curtir. Então, mas eu acho que isso vai gerando outros núcleos também, né? Porque assim, você vai uma vez num parque e mostra o que a Juliette pode proporcionar. E aí depois aquela região começa a desenvolver outros grupos, outros núcleos que vão fazer isso, né? Não precisa ser sempre vocês. Vocês estão aí para mostrar para as pessoas que a porta está aberta, inspirar as outras pessoas. E é um trabalho de formiguinha, e é muito isso que você falou. Cada lugar vai ter que fomentar ali as pessoas, voluntários, descobrir quem que tem mobilidade reduzida naquela região e tal. Isso vai ser um multiplicador agora, né? Sim. E Ju, quando você falou pro Gui que seu sonho era subir a montanha, você imaginou que você ia conseguir, que ia ser possível isso ou não? Pior que não. Você já pensou um cadeirante subindo uma montanha impensável? Nunca pensei que isso ia acontecer. E quando você chegou lá, foi assim, uau. Nossa. Conseguimos. E você também não tinha ideia dessa dimensão toda, da sua história do Montanha pra Todos. E tá aí, né? Agora, né? A vida toda plena aí, trabalhando, fazendo várias coisas. É muito louco isso, né? Como às vezes os caminhos vão aparecendo e quando a gente vê, a gente tá lá e nem sabe o porquê tá lá, mas tá lá, né? Acho que é um pouco disso, né, Guilherme? E eu acho que fica muito atento ao que está acontecendo, né? A oportunidade, o que está passando do lado. A gente fica muito nisso. Eu acho que hoje é o nosso dia a dia, né? A gente está sempre assim. Ali eu posso fazer tal coisa, aqui eu posso fazer tal coisa. E é o hoje, né? É o agora. É o hoje, você tem que aproveitar, né? Assim, lá na frente, mas como vai chegar em 1000? Era uma coisa que era impossível, né? Vamos fazer uma cadeira. Tem que aproveitar, isso tem que estar muito aberto, eu acho. Eu acho que isso é um negócio legal pra gente. A gente sempre tá aberto a ideias, a negócio, a parceria. E você se mergulhou em tudo que eu sei. E vai de cabeça. Vai de cabeça. Vai ter não sei o que lá, nós vamos estar lá. Vai ter a palestra, nós vamos estar lá. Vai ter um documentário, nós vamos estar lá. E vocês estão aproveitando. E é tudo muito de verdade, né? Vocês são muito autênticos em tudo que vocês fazem. Eu acho que todo mundo que convive com vocês percebe isso. Que primeiro que tudo foi movido por um propósito. Né? Então, vocês não estavam ali pensando se aparecer na TV ou se teriam 1000 cadeiras. O propósito era fazer a coisa acontecer e trazer acessibilidade para algo que sempre foi a paixão de vocês. Trazer para a Ju, e aí quando vocês trouxeram para a Ju, como a gente pode extrapolar isso para outras pessoas que têm o mesmo desejo da Ju. Então, é bonito de ver como sempre foi movido pelo propósito, nunca por
sabe, interesses ou coisas do gênero. E vocês sempre muito autêntico. Até quando o lance é tipo, não, agora a gente tem uma empresa, assim. Então, e sabe, isso é um negócio legal. Muito autêntico isso. Ó, era uma trava, sabia? A gente ficou com 1 ano quase, eu acho que eu fiquei com isso na cabeça. Do tipo, pô, a gente tá fazendo algo filantrópico, é algo que, pô, a gente quer uma ONG, a gente quer ajudar as pessoas e tal, mas até que ponto que isso pode ou não virar um negócio? Isso me travou durante bastante tempo. E quando a gente tirou essa trava e falou, não, isso aqui pode ser um negócio. E é um negócio justo, é honesto. Se a gente... Sim, de impacto, né? Você ajuda as pessoas. E o nível de dedicação, quanto tempo tipo vocês assim, não deixaram todo o resto de lado. Nada mais legal de você vendo algo que você criou se transformando, além de algo para ajudar o próximo, ser algo rentável e que a gente pode tirar proveito disso. Parece que quando a gente pensou nisso, começaram a surgir oportunidades, assim, o universo conspirando, sabe? Tipo, ó, então tá, você pode ganhar dinheiro com isso daqui, fazendo isso aqui, ó. E, pô, tem coisa mais gostosa do que você ainda fazer o que gosta, ajudar alguém, fazer o bem pra alguém e ter esse retorno. E ainda ter o retorno financeiro ainda, né? Isso é... Pô, e como que não sei se vocês passaram por isso no começo. Isso, às vezes eu olho assim e vejo também isso, assim. E às vezes a gente tem uma cobrança um pouco nossa dos outros. Fica também. Amargurando assim, não fica? Mas eu acho que é isso, assim, você precisa tratar como negócio também, porque só assim você consegue viabilizar para crescer o outro lado, né? lado. As pessoas, porque é isso que quanto custa uma Juliette? É caro. Para fabricar é caro. Você tem uma fábrica, você tem, né, máquina, etc. Faz parte. Pô, o pessoal fala direto da Juliette. Hoje a Juliette tá 7 mil e poucos reais, né? Uma cadeira. Ela tem 247 itens. Uma cadeira. Então, e para viabilizar isso, você precisa de dinheiro. Não tem como. E você foi atrás de quanto mais você fortalece a empresa, mais você consegue viabilizar tudo, né? O instituto, né? De banco, também. Pegamos dinheiro com a agiota, pegamos dinheiro que era da nossa casa, entramos no especial, estouramos o cartão da família inteira. Mas foi gostoso, um baita... Foi gostoso. Depois passou, né? Depois foi gostoso. Depois eu olho e falo, valeu a pena, mas até receber esse pedido, nós passamos o final do ano em casa, todo mundo assim, apreensivo, só esperando pra ver se... Aí no começo do ano que vem, eu falo, nossa, agora a gente precisa tirar. A gente tirou... A gente falou, a gente precisa sumir um mês. 40 Subimos no carro e falamos, vamos pra onde? Não sei, vamos viajar. Subimos no carro e saímos viajando. E aquele plano de fazer um motorhome, de viajar o mundo? Tá lá. Tá aqui, Ainda tá de pé? Agora é o projeto de vida, né? Aí eu quero pintar a maior parte possível. Eu só conheço essa parte de baixo. Do Brasil? Não, da América do Sul, né? Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. O Chile tá pintadinho, né? Ainda não. A gente fez o cume da montanha na divisa com o Chile, mas a gente não viajou pra lá ainda. E conta pra gente a história do documentário. É do documentário. E o motorhome a gente tá fazendo. Estão fazendo o motorhome? A gente vendeu o que a gente tinha, né? A gente morou, né? Cada um. Vocês fizeram uns testes, né? Eu lembro disso, de morar um tempo, de mudar pra apartamento pequeno pra ver como ia ficar dentro de um motorhome pequeno. Aí depois a gente morou no carro 8 meses, né? Depois. Eu lembro, porque a gente viu você mandava vários vídeos pra ver a logística da Ju. Isso aí. A Ju indo no banheiro assim, sozinha, falou, ela melhorou. Acaba que a Ju fica mais independente, porque como as coisas são mais próximas, o deslocamento é mais fácil, né, Ju? De ir segurando nas coisas, deslocando. A gente ficou os 8 meses morando no carro, viajando para o sul. Então fez Paraná, Santa Catarina. Um apartamento, não foi isso? Aí deixou um apartamento alugado. Deixaram alugado o apartamento, montaram o motorhome para viajar o mundo. E para fazer o teste no motorhome, a gente começou a isolar os cômodos. Então, tipo, aí fechamos um quarto do apartamento. Eles não entraram no quarto. Roupa também, né? Você tinha negócio de roupa também, tipo, de viver com uma mala. Uma caixa. Era uma caixa em casa, eu vou viver só com isso. Até chegou no ponto. Não aí pessoal da família que fala assim, vocês não têm sossego? Aí chegou no ponto que a gente começou a morar na sala só do apartamento, que era o espaço do motorhome. De teste, né? Resolvido. E cada um com uma caixa. Eu imagino que pro bem tudo isso é uma diversão, né? Porque pra criança, tudo é nós festa, vamos morar num carro, uau, né? Tipo... Aí aquele ali a gente vendeu e a gente tá construindo um caminhão um pouco maior. Um F4000, 4x4 e tal. Que aí a ideia é ir até pro Alasca com ele, né? Nossa. A gente quer tirar um ano assim pra ir, vou pro Ushuaia, lá pros extremos, né? Extremo sul e extremo norte. Do Ushuaia Tem alguma ideia de quando vai ser isso?
fim do ano que vem. Ó, Ju, Não, já... é pro Ushuaia, né? Não pro Alasca. Né? Calma aí, Quem Pra sabe, uma né? ponta. O Ushuaia. Porque a Quem gente... sabe começa aí. Eu tô com 36, né? 6. A gente tá fazendo um plano, eu quero mais 4 anos, a gente quer estar com uma renda passiva ali de... Do tipo, beleza, posso tirar um ano, posso sair e tal. A gente tá trabalhando com alguns aluguéis, a gente tá tentando estruturar, assim. E aí, pra gente poder fazer isso, curtir o bem enquanto ele tá na idade e tal. E aí o caminhão a gente tá montando, né? Vai ficar um pouco mais confortável, uns detalhezinhos e tal, vai tá ficando bem legal. E a ideia é viajar o mundo nessa. Então, eu não sei agora. Tudo tá muito caro, né? Você mandar o carro pro Alasca e trazer de volta, já gasta 50 mil reais. Mas tem muita empresa que apoia também uma expedição dessa. Tem, né? mas tem uma galera, sabe o que tá fazendo? Pega e acaba viajando e aluga um motorhome lá, ou compra um motorhome lá, usa, vende e vem embora. Tal. Do que levar, né? É, do que levar. E motorhome aqui você não encontra acessível, adaptado. Você tá criando as adaptações, teoricamente, ou não? O nosso específico pra Ju, assim. Vai vender bem a Ju. pra Ju. Bem pra Ju. E você que tá indo atrás de tudo, assim. A gente de fez o adaptação. projeto, eu e a Ju. Aí depois passamos para uma arquiteta dar uma refinada e a gente acertou a parte da montagem dos móveis com uma empresa lá de Canela, no Rio Grande do Sul. Porra, que legal, cara. A boa parte da América do Sul aqui é tranquilo pra vocês fazerem, né? A hora que for realmente lá pra América do Norte, é que daí talvez valha a pena pegar um motorhome lá e fazer. Mas esses dias eu vi Eu truco, hein? Acho que eu vou lá pro Alasca esse motorhome aí. Fica vendo. Fica vendo. Guarda esse podcast aqui, Rafa. Eu vi o pessoal montou um trailer pra entrar com a cadeira. Olha só, que legal. Lá de Santa Catarina. Aí tem uma rampa, entra o banheiro um pouco maiorzinho. Né? Maiorzinho, já entra ali também. Maior, acho que é banheiro também, né? E o cara fez, tá viajando. Tem um outro cara... Qual que é o nome dele? Esqueci. Acho que ele foi cliente de vocês. Que ele tá... É uma caminhonete e um mini trailer atrás. Eu vi esse cara, mas não foi não. Não foi não? Guido, eu acho, uma coisa assim, não é isso? Que isso, um cabeludão assim? Isso, eu vi ele comprou no Instagram dele. Olha só, cara. Pra ele. Que legal. E aí ele tá fazendo... Não sei se foi pra ele ou se ele deu pra um parque, ele comprou uma Juliette. Aí ele mandou as fotos do trailer, fez um trailerzinho, para a cadeira do lado de fora e pula pra dentro ali. Falou que funciona legal. Doou Juliette, né? Deixa eu ver. Olha só, é cada história, né? Nossa. E aí uma história vai conectando com a outra, né? Vai a Nath tinha perguntado do documentário. Do documentário, como que foi que o documentário chegou pra vocês, assim? O documentário foi outra maluquice. Não, eu passei frio também só de assistir. Só de assistir. Só de assistir. Eu me colocava no lugar da Ju, eu pensava, ela deve estar com frio. Nossa, esse é um ponto, né, também. Vocês subiram na neve, né? Tipo, vai. Cadeira não acompanha com montanha. Montanha outras neve, condições tipo assim, de temperatura e pressão. Vamos ao extremo, vamos ver, vai. Sim. Quer falar? Fala um pouco aí, você tá muito sucinto hoje. Tá muito sucinto. A gente sempre tinha vontade de subir uma alta montanha, né? Uma montanha com mais de 6 mil metros de altitude. Então. E não tinha ido por causa de grana, era caro e tal. Aí depois com a cadeira de roda, piorou, né? E aí surgiu um cara mais doido que a gente, que é o Máximo Cauchi. Hoje é um amigão nosso, a gente encontrou com ele lá em Ilhabela, até tá morando lá. A gente encontrou semana retrasada ele, né? Hoje ele tá casado com a Karina Oliani também, que é uma aventureira espetacular, assim. Subiu 2 vezes o Everest e tal. Então é um casal bem bacana, assim, agora tudo muito louco, né? E o Máximo pegou e falou, pô, vocês já pensaram em subir uma alta montanha? Ele falou, já pensamos. Pô, vamos fazer isso então. Ele é meio doido assim agora. Então vamos fazer isso então. Agora como que nós vamos fazer, né? Calma. Aí começamos, a gente ficou 2 anos estruturando. Aí o pessoal vê, subiu, deu um documentário de 28 minutos, beleza. Foram 2 anos organizando. 2 anos só de preparação. Porque a gente foi ver a questão de temperatura, a gente pegou lá menos 25 graus, vento de 70 km por hora. Aí você pega, a gente andando, tá circulando o sangue, o corpo aquece naturalmente e tal. A Ju ia ficar sentada. Frio. Então a gente ficou preocupado qual que seria a temperatura ideal do corpo dela, o que a gente ia ter que fazer. As extremidades, a gente ficou com receio de congelar. Então, fora toda a vestimenta, a gente usou aquecedor químico nas extremidades. Tem um saquinho que você fricciona lá, ele fica 12 horas esquentando. Isso dentro dos mitons lá, que é aquela luva sem dedo, né? E dentro da bota. Tudo isso. E outra preparação física, né? Foi na época da Acreditando, né? Que a gente ficou. Então, a Ju treinava... Foram aqueles 3 anos que a gente parou.
Então a Ju treinava 5 dias por semana, a gente vinha acho que 2 ou 3 acreditando. Depois também, né? fazia lá em São José mesmo, fazia tudo de novo, fisioterapia, funcional lá com o Éden. A gente pegou o preparador de atleta, o Éden treina atleta de futebol, Casimiro, ele que treinava. É uma rotina de atleta, né? De atleta. Montanha, né? Aí, nesse caso, a gente teve que se preparar bem. A questão nutricional, então a gente ficou com o nutricionista esportivo também junto. Eu, na época, eu ganhei 9 quilos de massa. Porque eu falei, pô, eu preciso ir bem pra lá e tal. Eu sempre perco muito peso, assim, eu não consigo ganhar peso de jeito nenhum. Que inveja. E a gente ficou nessa preparação e tal, e estudando, e preparando a cadeira, e estudando porque na altitude você não tem vegetação. Então a gente falou, pô, então eu consigo colocar 2 rodas na cadeira. Aí a gente colocou 2 rodas. Mas aí é aquele negócio, né? Nunca vem sempre redondinho assim pra gente, né? Sem perrengue não tem graça. Aí a gente ficou esses 2 anos preparando, tal, estudamos tudo. Chegamos lá na Bolívia, 17 dias de expedição, né? Era pra ser 17 dias. Aí a gente chegou 2, 3 dias antes do pessoal, aí falou, pô, não vamos ficar, tô voando aqui. Aí, a gente, pra aclimatar, você tem que tomar muita água, então a gente ficava tomando 4, 5 litros de água por dia e fazendo atividade física. Então eu colocava o Ju na cadeira, aí subia La Paz, é só ladeira, assim, né? Aí subia empurrando na ladeira nos paralelepípedos ali e tal, comprava galão de água, aí vinha descendo e tal, subia com galão de água. Pô, falei, tô voando, né? Tô um monstrão. Aí um dia antes de ir pro lugar mesmo, na Vila Sarrama, né? Pra gente fazer o Acotango. Aí peguei uma intoxicação alimentar. Mas virei um bosta. Não conseguia mais fazer nada. Aí ruim do estômago e tal. Falei, foi pro saco a viagem e tal. E um detalhe. Isso lá já, né? Mas teve perrengue antes, né? Esse foi feio, né? Porque a gente quase que parou. 2 anos preparando e a gente não ia mais. Porque a gente tinha um acordo com uma montadora. Ia fornecer a caminhonete pra gente. A gente tava fazendo o camper. Ia colocar em cima e a gente ia pra Bolívia dirigindo. E 2 semanas antes, eles falaram, nós não vamos mais. Puta, né? E aí, o que acontece? Porque com isso, tinha um patrocínio que vinha junto, a produtora ia bancar cinegrafista e tal, e bancar nossas custas pra gente poder ir. Aí não tinha o patrocínio, não tinha a montadora, não tinha o patrocínio, a produtora não tinha o cinegrafista. Ele falou, beleza. Beleza, e agora, né? Só, né? Aí que a gente pegou hoje um amigão nosso, mas ele era fotógrafo. Ele falou, cara, eu vou estar no Peru, eu pego um ônibus de lá e eu vou ajudar vocês. E conhecemos ele 1 semana antes. Ele falou, fechou então, você vai? Ele falou, eu vou. Eu falei, então beleza. Mas ele falou, eu não tenho muita manha, tá? Eu sou fotógrafo e tal. Então não tem problema. Você é muito melhor do que o que a gente tem. Mas vocês não sabiam na televisão nada disso? Sim, já era o plano, o projeto. Não, porque quando a montadora saiu, miou tudo. Entendi. Então não tinha mais lugar onde vincular o projeto, não tinha a grana do patrocínio, não tinha o carro pra ir. A gente tinha um camper, que é um trailerzinho pra pôr no carro, sem o carro. A gente tinha vendido o nosso carro. Já por causa do patrocínio, a gente vendeu nosso carro pra comprar o camper. Já era, a gente tinha o camper, não tinha onde pôr. Não tinha o patrocínio pra ir, não tinha o cinegrafista, não tinha onde colocar o documentário e não tinha a produtora mais. Não tinha nada. Caiu tudo, né? A montanha continuava lá, no caso, né? Aí a gente falou, pô, foram 2 anos, cara, vamos jogar tudo por água abaixo e tal. Falando, nós vamos. Aí esse cara, o Marcos Terra, um irmãozão, assim. Até o pessoal que quiser, entra lá e segue ele. O cara é um monstro da fotografia astrofísica. Tá? Você conheceu o Terra no meu aniversário lá? Um cabeludão. Parece o Gabriel, o Pensador. Sim. O Marcos Terra. E... Cara, ele falou, vou tal. Ele falou, vamos como agora? Aí fomos lá no banco, pegamos um empréstimo consignado na aposentadoria da Ju. Olha só. Compramos as passagens pra ir. Aí pegamos um cartãozinho de crédito no Nubank, destravamos ele lá e falamos, vamos levar pra comprar as coisas, comida, comer lá, a gente faz. E aí a parte da expedição, o Máximo falou, Gui, não se preocupe, eu vou pagar. Ele falou, pô, acho que estavam indo 6 clientes dele, e ele falou, pô, o dinheiro que os clientes vão me pagar, nós vamos fazer isso aí, vai acontecer. Que doido isso, né? E aí, beleza, aí foi. E tal, e aí veio esse perrengue da intoxicação e tal, mas beleza, rolou.
Você falou, não é pra subir, né? Pô, tá? Você pensou nisso? Falou, não, vamos dar um jeito. Não. E tem outro perrengue ainda. Do que? Da neve? Da neve. Aí fomos pra Vila Sarrama, que é um parque nacional. Cara, é surreal, assim. Ali é muito legal. É um espaço que você fica no meio do nada, assim. E dá pra ir de carro, tal. Muito legal, todo mundo ir. E aí ficamos lá, beleza, previsão do tempo e tal. Tava tudo meio que redondo, do nada. Nevasca em tudo. Aí tá, um dia de neve. Olha a previsão e tal. Não vai ser só hoje. Aí teve 3 dias de neve direto, a gente trancado dentro do hotel, não dava nem pra sair. Neve, mas neve. Parte da nossa equipe abortou, falou, vou embora. Aí vieram embora para São Paulo. Aí a gente falou, não, vamos continuar, vamos esperar, talvez vai abrir um pouco e tal, esperamos. Aí mudamos data de voo e tal, ficamos mais 3 dias lá. E neve. Aí, um dia antes da gente tentar subir, eu fui junto com eles pra lá pra gente tentar ver até onde chegava de carro, né? E, tipo, era pra chegar em cima da montanha de carro, não tava chegando. Nossa. A gente chegava só na parte de baixo, que era a saída da montanha, assim. E aí, com isso, levamos uma galera, aí começamos a cavar. O pessoal cavando com papo pra tentar abrir o caminho pro carro subir um pouco mais, tal, e nada. Aí, a gente falou, vamos tentar no dia seguinte, tal. A gente saiu meia-noite. Aí, mesmo pra ir andando, tiveram que cavar ainda na neve pra gente conseguir passar e tal. Tinha lugar com 1,5 metro de neve fofa, assim. Um negócio louco. E aí a gente ficou até 8 horas da noite do dia seguinte fazendo o trajeto e tal. E o Terra ali filmando e tal, e tirar. O frio comendo solto, neve. Pô, a gente pegou menos 25. Nossa. Teve lugar lá que a gente tava com 40% do oxigênio. Porque aí você vai subindo baixo, né? Em quantos vocês foram lá? Subiram? Quantas pessoas? A expedição toda a gente tava em 20, parte veio embora, a gente devia estar uns 16, 17 pessoas. Tá. Mais ou menos isso. Subir é difícil, né? Assim, difícil. Com a Juliette, tudo, né? E era pra gente ir por cima, porque a gente era meio que só areia, pedra e uns 200 metros de ataque pro cume e a gente ia ter neve. Uhum. E desse jeito foi ao contrário, a gente já subiu na neve o tempo inteiro, sim. porque a gente veio por baixo da montanha, assim, subia direto. Aí o pessoal subia uns 40 metros, cavava, fazia uma ancoragem, aí colocava a corda na cadeira da Ju, aí vinha com polia, puxando e tal. Aí avançava mais 40 e ficou muito lento, assim. Quanto tempo foi? Você falou? A gente começou meia-noite, foi sair 8 horas da noite. Nossa, entendi. E aí que deu certo, né? Mas aí aquele negócio... Deu certo, né? Deu tudo certo no final, né? Voltamos com um HD de 2 tera de imagem, de vídeo e tal. Aí o Máximo falou que eu conheço um cara que ele tava fazendo um programa pra Red Bull TV. O Máximo tava escalando. O Máximo hoje tá no Guinness, então ele é o cara que subiu mais montanha de 6 mil metros seguido uma da outra e tal. E ele conhecia um cara, tá? Entregou um HD, falou, dá uma olhada nesse material aí. Aí entregou o HD na mão do cara. E o cara editou o negócio lá tal, que é o documentário, que vocês já viram. E aí apresentou pro canal off. O canal falou, opa, eu quero. Assim. E aí que deu certo. Como é o nome do documentário mesmo? Juliette? Juliette, Uma Vida nas Montanhas. Uma Vida nas Montanhas. Pô, e aí você vê do nada, era pra ter dado tudo errado, né? Aí virou documentário, foi pro canal off, tá sendo reprisado ainda até hoje, tá no Globoplay, tá no Now. Você encontra isso no Globoplay? Encontra. No Now, Globoplay, no Now. O canal off às vezes reprisa ainda. Tá. A gente acabou pegando 2º lugar no New York Festival, que pô, é um festival bem conceituado assim, lá em Nova York. Pegamos 1º lugar na França, num outro festival. Olha só. Ganhamos aqui no Brasil o festival também, o Rock Spirit. E foi inédito que a gente ganhou tanto no júri público, né? Como o júri técnico. Pegamos uma dobradinha. Cara, e deu frutos, assim. Com certeza, nossa. E até para validar a questão da cadeira, eu acho que tudo isso que a gente veio construindo até agora para a questão das Juliettes foi muito bom, assim. Vem sendo muito bom.
e para novos projetos também, né? Acho que é a história se vocês subiram da Ju uma também, montanha né? dessa, com menos 25 graus com a Juliette... A cadeira tá testada, Tá mais do né? que testada, né? Não, e é bom que Mais inspira do que outras testando. pessoas também. Acho que acima de tudo isso, né? Fizeram assim, pra vocês eles contam naturalmente. Assim, não, quebrou a produção, sei lá. Mas são muitas pessoas que passam, não, vai dar certo, vou passar pra uma coisa. O patrocinador desistiu, perdemos tudo, e aí 2 semanas antes não tinha carro, né? Como se fosse uma coisa simples, assim, Mas né? sabe que a gente brinca assim, né? Mas cara, depois que você tem o que aconteceu na nossa vida, com a Ju e tudo, As proporções mudam, né? Quando sai disso, né? Você fala, porra, quem vai me parar agora? Imparáveis. Agora eu estou imparável. Agora, tudo que acontece, o sarrafo é mais baixo, né? É um pouco, né? É um pouco. Mas as proporções mudam bastante, né? Assim, Muda. o valor das coisas, o que representa o problema. A percepção, assim, eu acho que a nossa visão, as coisas mudam, né? Eu acho que aqui mesmo, no dia a dia, vocês convivem o dia inteiro com cada situação que você fala, não pode ser que aconteceu isso, não pode. O pouco que a gente conviveu, os 3 anos, que a gente ficou dia a dia ali, né, acreditando, né? Era cada um que a gente conversava e você falava, não pode ser. Mas é impressionante como a cabeça, ela manda muito, né? A pessoa que tem uma mentalidade mais positiva, assim. Porque ou ele vai pra baixo com tudo, ou ele vai lá pra cima ele descobre esse novo mundo aí vai embora, né? Mas eu acho que o esporte né? tá muito atrelado, não tá? Acho Se você pegar... Pessoal que vai pro esporte de forma geral propósito já tem... mesmo de vida, eu acho. Então, não acho só que esporte, você propósito. encontra seu propósito em cima disso, acho que tudo faz um sentido também. Acho que você encontra os porquês das coisas, né? Por que aconteceu isso? Você nunca vai saber, né? Vocês dois. Sim. Mas talvez é para vocês serem instrumentos também para outras pessoas que inspirar outras pessoas para tornar as montanhas acessíveis, né? Sim. É muito louco isso, né? Como às vezes, né, você olha e fala, puta, tá tão... O porquê disso? A gente hoje vê muito... Vocês têm noção disso? Não, né? Onde vocês estão já, estão fazendo, para quantas pessoas? Eu acho que assim, a gente está sendo importante, assim, eu acho que a gente foi importante... A gente abraçou com uma missão, né? É uma missão, né? Eu acho que assim, a gente numa escala menor, né, até de mídia e tudo, mas eu acho que dá para se equiparar assim, um pouco o trabalho que o Fernando faz. Eu acho que de divulgar o esporte, falar, eu faço aqui, você também faz e tal. De naturalizar muita coisa também, né? De quebrar um pouco de que a pessoa com preconceito deficiência... do paradigma e tal. Não, tem muito mais, assim, óbvio que existem limitações ou restrições, mas tem uma gama de opções, né? Você pega só você mudar o caminho, né? Mudar a estratégia. A pessoa acha que acaba tudo, né? E às vezes é só mudar a estratégia, né? Assim, pensar fora da caixa, no sabe? Caso, ficou muito... Acho que o pessoal se assustou um pouco por ser montanha. Porque quem anda já não sobe montanha. Exato. É um grupo seleto, assim, é verdade. E que sobe montanha. Pouca gente fala, não, É difícil, cansa, porra, tá? Assim. Aí quando você vê uma figura de uma cadeira de roda em cima da montanha, pessoal, aí acho que chocou. Quem botou essa cadeirante? Quem essa cadeirante chegou lá aí, né? Acho que chocou. É isso. E te inspira, assim, de estar junto também, porque eu acho que é meio natural, né? Porque, pelo menos, a gente percebeu, assim, bastante. Até quando a Ju tava mais derrubadinha, né, Ju? Na época de químio e tal, o pessoal, é sua mãe, ai que bonitinha e tal. Eu falei, não, é a mãe do meu filho que tá aqui comigo. Mas eu não sei se no mundo inteiro, mas o brasileiro tem um pouco disso, assim, deu uma deficiência, você tem uma deficiência, deu algum problema? Os parceiros meio que se afastam. E quem que cuida? Não, volta pra mãe. É um pouco, né? Fala isso. E acho que isso chocou um pouco também da gente ser parceiro, da gente continuar vivendo, da gente ir ainda colocando em cima de uma montanha, aí o pessoal assustou. Vocês não brigam, não? Não, de vez em quando a gente briga. Não, brigar não. Brigar não. A Ju tem uma sacada, mas eu tô ligado que a Ju é brava, né, Ju? Você que põe ordem lá. Não, eu dou uns esporros nela, às vezes, mas porque... mas é burrado, assim, né? Às vezes a gente dá risada depois. Mas é coisa de filme, mano. Isso, é burrada de empresa, assim. Porra, mas você não fez, você é contador e fez um negócio desse e tal. Mas é fora da deficiência, assim. Sim. Mas a gente briga uma coisa na deficiência, do tipo seguinte, pô, você sabe que você tem que tomar o café de tal jeito, porque senão você vai engasgar. Aí, eu esqueci. Mas eu não sei, assim, eu conheci a Ju já no contexto da lesão, né? Depois de ter a lesão, já nesse contexto de vocês, desse propósito e do montanha e tudo mais.
Mas você sempre foi muito bem com a vida, né, Ju? Você sempre foi muito... Sempre. Com uma energia muito diferenciada, assim, pra tudo. Eu lembro que às vezes a gente tava propondo alguma atividade, algum exercício que tava difícil, você caía na risada, aí todo mundo caía na risada. Não sai exercício nenhum, mas... Aí não sai exercício nenhum, a gente tinha que parar de rir, todo mundo respirar. Não, calma, agora é sério, vamos fazer de novo. Então, assim, sempre foi uma energia diferente também, né, Ju? Você nunca se limitou... Né, assim, sei lá, eu pelo menos, óbvio que todo mundo tem seus momentos, mas eu nunca vi a Ju no momento de, isso é muito difícil pra mim, isso eu não vou conseguir, sempre encarando de outras formas, se dava errado, dava risada, vamos tentar de novo, né, sempre foi assim. Gui, né? Eu lembro do Gui no Acreditando também, sempre vinha com milhares de ideias de projetos. Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo isso, tô fazendo isso. Era até difícil de acompanhar, né? Você falava assim, não é possível. Mas eu sentava, eu passava ali, né? Você tava meio tranquilo, eu ia lá, dava uma sentadinha na mesa, feio. Tá, isso aqui. Como esse cara faz tudo isso, velho? Mas é isso, né? Sempre tá buscando alternativas e soluções, né? Com foco não no problema, mas nas possibilidades, né? Acho que se tem um segredo, pelo menos, sei lá, eu acredito nisso. A gente abraçou muito aquele lance nosso de determinação, adaptação, amigos. E as coisas vão se encaixando, né? E, cara, a gente poderia estar lamentando um monte de coisa, né? Porque perdemos um monte de coisa. Mas ganhamos um monte de coisa também, assim. Muito mais, né? Muito mais, só de estar vivo, né? Mas talvez se tivesse ficado lamentando, não teria aberto espaço para todas as conquistas que vocês certeza. Dali em diante, né? Vocês estavam antes. E olha lá, né? Porque a gente ia falar, é difícil, não dá, não vou pra obra, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo. A gente pega e a gente fica... A nossa cabeça não para, a gente fica adaptando tudo, né? Hoje foi uma maior conquista, assim, de você pegar e poder levar o bem pra escola. E a gente pegou e falou, a gente tem 2 opções. Nós vamos colocar ele numa escola e a gente vai contratar talvez um motorista para poder ficar junto contigo e levar o bem e tal, dar uma assessorada, porque eu vou ter que ficar na rua e tal. Ou a gente vai pegar um escritório com uma escola do lado e tal. Vamos ver um escritório então. Né? Você falou, eu quero levar ele na porta da escola. Começamos a traçar as rotas. Aqui tem rampa, aqui não tem rampa. Tal. Não, então sua rota para a escola vai ser essa aqui. Atravessa nessa faixa, vem para cá, tal e tal e tal. Eu tenho uma cadeira motorizada e aquele... É isso que eu ia falar. De aeroporto, algema. Fala direito. Aquela algeminha que prende na mãe na criança. Pra criança no aeroporto. Eu prendo na cadeira. Então, a gente ficou pensando, mas o Ben vai sozinho. Mas aí ele vai que ele sai correndo na rua e tal. Aí a gente comprou uma daquelas molinhas de pulseira ali. Aí a gente prende no guidão da cadeira. Da scooter ali. E que aí o Ben consegue, como ele é central, né? O Ben consegue ficar de um lado ou do outro, né? Então aí a Ju já tem um trajeto, tipo, ele senta pro lado de dentro da calçada e tal. Aí, quando atravessou, ele vai pro outro lado. Aí ele chega na escola, tira, dá um beijinho na Ju, vai. E ele é super colaborativo, assim. Super. Ele cresceu. Ele não apronta, assim, com vocês? Não. Parceiro mesmo, de ajudar, assim, sabe? E a gente fica pensando em detalhes, assim. Faz 2 anos agora que a gente ficou desenhando a nossa casa. O projeto da nossa casa, pensando em tudo. Então, para entrar no escritório, a Ju tem dificuldade por causa da taxia para colocar a chave. Então, a gente foi atrás de uma fechadura com biometria, para a Ju também é ruim colocar. Então, ela tem um controle. Então, pra gente que chega ali, eu digito a senha, mas a Ju tem um controlinho igual de portão de prédio. Que legal. Aí aperta, a porta abre. Pronto, ela entra no escritório. Aí... em casa a gente ficou pensando em altura do fecho da janela. O fogão para Ju. Então, o fogão vai ser de indução e a Ju vai conseguir colocar a panela em cima porque não tem aquele araminho da boca. E não vai se queimar. Aí, mas como é que ela vai colocar água na panela? Aí que a gente fez? Colocamos na ilha lá do fogão. Tem uma torneira agora que ela parece esse microfone aqui. Aí a Ju consegue pegar a torneira, traz até a panela, solta a água, destravou. Tá, que legal. Para conseguir incluir. Então, o forno está na altura da Ju, e embaixo do forno sai uma bandejinha, porque aí ela abre o forno de marca tal, porque a porta é de lado certinho, pega a coisa e põe na bandejinha aqui em cima. Tá? Então a gente ficou... A gente gosta, a gente é tarado por adaptação, assim. E sempre acha, né? Mas essa busca pela autonomia, né? Eu acho que faz toda a diferença. A gente não é eterno, assim, né? É um negócio que eu sempre falo, assim, não sei...
Vamos supor que daqui a um tempo eu morro antes da Ju. Pô, eu quero que ela tenha a independência, a autonomia, que ela possa fazer as coisas e tal. Ela não precisa... o pessoal às vezes vê uma cadeira de roda, acha que é um carrinho de mercado. A gente não tem que empurrar aquele carrinho a vida inteira. A gente tem que possibilitar dele poder fazer tudo, né? E pra Ju também, né? Ter a rotina dela do dia e ótimo, o máximo, né? de independência, né? Sem precisar de você pra tudo, né? A gente hoje se limitou um pouco mais na cadeira de roda, mas se limitou por um lado que não tá tão bem na marcha, mas ganhou um universo absurdo pra fora, assim, né? Então, com essa cadeira, aí você pega motorizada, aí no escritório você vai sozinha, hoje você trabalha sozinha. E buscando coisa. Então, hoje ela trabalha... não escreve. Beleza, não escreve, mas você faz tudo pelo computador. Hoje a Ju voltou, digita tudo, liga. Antes você não conseguia falar no telefone. Não. Hoje já consegue. Então, antes não me entendiam, agora me entendem. Entende, já briga com o fornecedor, e xinga porque tá atrasado, cobra, e liga pra prefeitura que os caras estão atrasando o pagamento e tal. E isso tá sendo muito gostoso pra gente, né? A gente tá curtindo demais essa etapa, assim. E quais os planos futuros do casal e do Montanha pra Todos? E da Juliette? Eu não sei, mas a gente tem que ter mais uns 5 episódios. Vai ter. Pra contar todas essas histórias, pelo menos, Estamos assim. já estourado no tempo, né, Rafa? Com certeza, né? E só pra já adiantar, assim, pros próximos projetos aí, pra essas montanhas nacionais, vocês querem subir, que precisa dessa rede de apoio, nem preciso dizer que vocês podem contar com a gente, né? Pô, com certeza. Pra preparação, pro suporte, né? Então... Fala aqui em nome da equipe, mas eu não tenho dúvida que a equipe tá assim. E onde vai cadeirante, vai 18, 20, 30. Vai. Mas eu tenho essa vontade. E a gente tem aquele passeio que ainda tá pendurado ainda. Pendurado, e vai acontecer, né? Só agora que passou a pandemia, tudo, a gente pegou uma fase, né? Pô. Foi bem difícil, né? Engraçado, né? Pra gente foi um divisor também, né? Porque, positivo, né? De certa forma. A gente ficou muito preso, a gente não sabia o que fazer, assim, porque tinha uma galera cobrando a gente de... E aí, vocês vão seguir viagem? Vamos viajar? E por outro lado, a gente ficou dentro de casa e falou, cara, a nossa liberdade não é só viajar. Eu falei, a gente tá morando num lugar que a Ju não consegue ir no banheiro sozinha. Ele falou, pô, mais libertador do que... Viajar é você poder ir no banheiro todo dia sozinho. No banheiro sozinho, né? A gente falou que essa é uma coisa, vamos fazer uma casa. Ele falou, vamos fazer uma casa e vamos avisar todo mundo agora aqui nas redes sociais o seguinte, a gente não vai mais viajar. Aí parece que, né, deu aquela aliviada. Falei, beleza, ninguém me cobra agora. Eu tô falando que eu não vou viajar. Vocês estão se organizando para também. E aí, aí começamos, e aí as coisas se abriram, né? Aí quem veio ajudar pra gente fazer o projeto da casa foi a Gabriela Zubelli, que trabalha só com acessibilidade, residencial, comercial e tal. Ela que estava junto no projeto da acessibilidade do Rio para as Olimpíadas e tudo mais. Fizemos uma permuta lá, a nossa casa é um estudo com os alunos dela. Que legal. Olha que legal. E ela veio desenhando, abriu outro mundo pra gente. A gente falou, essa parte de projetos acessíveis, casa, tem um mercado também ali. Sim. A gente começou sempre olhando, né? Ela está sempre... sempre atento. É um pouco de engenheiro, professor bugiganga, de tudo dá seu jeito, né? Mas é libertador, assim. Sim. E a questão dos projetos, a gente começou a falar, beleza, sem pressa, né? Sem amassar a gente, assim, tem que fazer, tem que sair e tal. Mas a gente quer subir às 10. O lance do livro e do filme, eu acho que tá na pauta já há 7 anos aí, né? Agora ano que vem deve dar o ar da graça. Botar um 0 a mais na Juliette, não? Cara, a gente tá... É bem cansativo ter a fábrica assim. Mas a gente acha que... A gente está conversando, né? A gente está conversando com o governo do Rio de Janeiro, conversando com Minas Gerais, o próprio governo de São Paulo também. Mas a gente está nesse momento agora, tudo é bem conturbado, né? A gente não... É tudo no seu tempo também, né? E a gente não consegue dar sequência em nenhuma tratativa projeto, agora, porque as eleições todos os governos estão parados. Você comentou, é verdade. Eles ficam parados, né? Não pode comprar nada. Então a gente está meio que nessa. Em paralelo, a gente está voando em construção civil. E voando, né? Voando. Graças a Deus. E aí, Rafa? As perguntas do Rafa. Tinha certeza. Mas aí pode falar olhando pra eles, tá? Como tá, beleza. Vou fingir que você nem tá aqui. O que é resiliência pra vocês?
O Rafa, mas não chora. Tá. Olha lá. Eu chorei. Então vamos às perguntas finais, vai. Eu tenho 2 também. Não, fala aí, Jô. Perguntou pra você. Não foi pra mim. Eu acho que é só a vontade de viver. Porque se você quiser viver, você vai dar um jeito, você vai adaptar, você vai fazer e tal. E viver bem. E não é questão de viver bem de grana, financeiramente, é bom também. A gente sabe que hoje, pra gente viver bem, é custoso. Eu acho que pra qualquer pessoa com um tipo de deficiência viver bem, você vê, é discrepante, assim. Você sentar numa cadeira de roda de 1.000 e você sentar numa cadeira de roda de 15.000, é questão de saúde, de conforto. Que a gente fala, não é luxo, né? Não é luxo. Não é uma tecnologia que é luxo. Eu comprei, quanto foi aquela de casa? 1.500. Não, são quase 4.000 naquela cadeira horrível. Horrível. É muito ruim. Infelizmente, né? E parece que vai cair, ela não te dá estabilidade. E as pessoas não têm noção nem ideia, disso nem e não ideia. têm um incentivo, sabe, Então, nesse aspecto. Eu acho que a resiliência pra gente é viver, querer viver bem. E pra isso não tem como, a gente tem que ir atrás de rentabilizar, de viabilizar, de pensar em negócio, pensar em alguma solução. Porque a nossa condição hoje, a gente precisa de um certo plus ali de verba para conseguir viver bem. E Gui, o que Só volta, rapidinho. Obrigado. É o momento do Rafa. Vai. Vocês não entraram em contato com a Juliette do BBB para fazer uma propaganda? Vocês? Nossa. É verdade, né? Aí, Juliette, você que tá assistindo a nossa Juliette do BBB. podcast, ó. Tem tudo a ver, hein? É verdade, né? Mas não entramos. Não entramos, não. E Gui, Mas seria legal, né? o Não que é pra fazer a impossível propaganda pra da vocês, Juliette? cara? O que é impossível pra vocês? Como que você enxerga impossível? Nada. Eu acho que assim, é nada, mas desde que você esteja disposto a se adaptar. Não vai ser do jeito que você imagina, do jeito que você quer. Isso aí vai ter uma porrada de impossível. Mas se tiver disposto a adaptar, eu acho que não tem. Só a morte que vai ser essa. Segundo diz um amigo meu falou semana passada lá, quando chama a senha, aí não tem jeito. Não tem jeito, você só vai. Mas de resto, quando não chama a Não senha, já fazer várias Pode coisas. acontecer, né? Tudo pode acontecer. Exato. Ô, Ju, e você imaginou que vocês fariam tudo isso? Eu nunca imaginei. Depois que eu tive deficiência, nunca pensei em me entregar pra doença, né? Mas nem imaginei que a gente ia chegar tão longe. Vocês iam aprontar tanto, né? E o Isso é que legal, né? vocês aprenderam com a deficiência? O que a deficiência ensinou pra vocês? acho que adaptação. Isso que eu Eu sou muito falo. na adaptação. E Que tem que adaptar tudo. tudo. E não tem nada adaptado, não existe acessibilidade, isso tudo é mentira. Então, meu cara quer subir uma montanha, quer ser adaptado? Tem hora que subir a montanha tá mais fácil que sair na rua. É pior que é verdade. Pior que é verdade. Vamos numa A gente padaria parou agora, antes de vir agora. pra cá. Que rampa na calçada. Aí você pega a rua já é assim. Aí. Isso é tudo errado, porque. Mas a calçada para entrar na casa eu tive que fazer essa rampa para poder entrar o carro. Não, você teve que fazer isso porque você quis aproveitar todo o seu terreno e deixar a tua garagem retinha, niveladinha. Porque o certo era o quê? Se a rua é assim, beleza. Então você vai fazer sua calçada assim, junto com a rua. E dali para dentro é o seu terreno, você faz o que você quiser. Mas não mexe na calçada. Exatamente. Porque Mas a calçada é do coletivo, é da sociedade, não é sua. Isso Né? foi um ponto que até, falando da nossa casa, né? A gente escolheu um condomínio, que é um condomínio novo, e no estatuto do condomínio, todas as calçadas, o que acontece lá? A gente tem 2 metros de calçada, ela tem que ser toda nivelada, é padrão, então todo o condomínio é um padrão só, de piso intertravado, e todas as esquinas são obrigadas a ter rampa para cadeira de roda. Que legal. E o terreno da nossa casa, ele junta com a pista de caminhada, que essa pista de caminhada ela dá a volta 3,5 km no condomínio e dá acesso a todas as áreas. Então, quadra, academia, salão de festa, e portaria e tudo. E aí a Ju consegue ter essa independência.
Porque para morar num bairro, a gente não consegue. Se fosse um apartamento adaptado, a gente conseguia ter o apartamento, no máximo as áreas ali de lazer. Você saiu da porta do condomínio, já era. Não, e mesmo dentro de condomínio, assim, às vezes a gente tem brigas porque enquanto alguém não precisa, Sim. que está à frente do condomínio, não adianta um morador precisar. Se não são as pessoas que estão à frente do condomínio, elas não vão mover uma vírgula para ter um banheiro acessível na área de lazer, para ter rampa para entrar na piscina, para ter rampa para entrar no parquinho, para ter um barquinho acessível, para não ter degrau na entrada do prédio, para ter uma vaga de embarque e desembarque para a pessoa que precisa do espaço reservado. Enquanto você não tem alguém à frente que precisa, é muito difícil a briga. Lá no nosso condomínio, ele é novo, e deveria ser o óbvio, né? Então... E teve que... Ele é dessa forma, tá no estatuto certinho. Começaram a pegar e montar umas obrinhas novas. Vamos melhorar o acesso pra praça tal, pro jardim tal. Já começaram a fazer sem acessibilidade. A gente já levantou a mão e falou, quero uma reunião, síndico, assembleia. todo mundo, assembleia. Mas é isso mesmo. Falou, vocês estão fazendo errado. Então, muito louco. É muito mais fácil você subir a montanha que comprar pão na padaria. Quase isso. Tipo de cadeira. E que as pessoas tenham esse olhar, né? Independente se você tem mobilidade reduzida ou alguém da sua família, que você comece a ter esse olhar pela sociedade, pelo coletivo, até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não é? A vida da gente muda em um segundo. E tudo que é pra gente com a cadeira de roda é excelente pra um carrinho de bebê. Exato, e para tanto para qualquer idoso, exatamente. Então assim, todo mundo vai ficar velho, né? Então assim, eu acho que a gente tem que olhar mais esse trabalho de olhar mais para o coletivo mesmo, de olhar mais para a sociedade e não olhar só para o seu umbigo naquele momento, que te convém naquele momento. E também um negócio que eu acho legal é não deixar achar que a acessibilidade é colocar barra em banheiro ou deixar um cômodo da casa acessível. Pô, isso aí me dói. Quando o pessoal fala assim, às vezes vem pessoal, por que vocês não vão fazer um sobrado? Aí deixa a parte de baixo acessível. Eu falei, cara, não, tá errado. Que sentido faz ter uma casa que a Ju só pode aproveitar metade? Então. Né? Ou tem um quarto e um banheiro aqui embaixo que vai ficar excelente pra quando eu ficar idoso e tal. Não, tá errado. Pensando todo, né, no coletivo. É isso. É isso mesmo. Gente, não tem nem como agradecer, eu acho. A gente que agradece. É um privilégio demais ouvir a história de vocês, né? Cada ponto da história de vocês. Obrigado por compartilhar com a gente. Né, por dividir cada momento a gente que agradece. de toda essa construção de vocês. E de verdade, todo mundo que está em volta é que sai ganhando com a resiliência de vocês, com tudo que vocês construíram, que vocês desenvolvem, que vocês promovem para quem está em volta de vocês. Então, de verdade, vocês nem dimensionam o quanto que o que vocês fizeram para vocês impactou todo mundo que está em volta, assim. Isso, e vai impactar cada vez mais, né? Parece uma onda que vem, né, movimentando tudo, tirando tudo da zona de conforto e mostrando que o mais importante é a gente encontrar meios para seguir fazendo o nosso melhor e vivendo e tudo mais. Então, nossa, que privilégio. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Pra gente é uma felicidade mesmo, né? Assim, acho que eles inspiram desde o dia 001. Desde quando a gente viu a história, assim, a gente acompanhou também, quando vocês apareceram no Acreditando, foi caramba, que legal, assim. E ver que são vocês mesmo, né? Vocês são naturais, assim, isso que vocês falam, como vocês fazem. Vocês fazem no dia a dia. É assim, né? 24 horas por dia, vocês são assim, o Gui tá sempre buscando a solução, buscando... A Ju tem Juliette, Julietária, ela continua assim, a Ju tá sempre assim, super humilde, né? E se divertindo também com a dificuldade, né? Acho que vocês trazem um aprendizado, não só pra gente, mas pra quem assiste também isso, assim, né? Pra se divertir na diversidade também, nas adversidades da vida também. Dá pra ser bom, né? Dá pra ser bom, dá pra ser mais leve, dá pra ser Podia ser melhor, mais fácil? Podia, mas já é que tem que ser assim, não é? Mas é o que é. O famoso ensino existe, né? Então a gente lida com o real, né? Com o que tem pra hoje, né? O que tem pra hoje, mas o quanto dá pra transformar. Vamos tirar tudo que o pode, futuro né? de lá na frente, né? E assim, pra gente é um prazerzaço recebê-los aqui, compartilhar um pouco a história de vocês. Pra gente também. Vocês sabem que a Créditos faz parte da nossa história, né? E vocês fazem parte da nossa também, né? Independente do Acreditando, tudo, a gente tem um carinho muito especial pela Ju, pelo Gui também, são pessoas, né? Incríveis aí. E qual que é o verbo agora? Os imparáveis. Os imparáveis. São os imparáveis. O casal imparável. Tem que ter um post disso, assim. Né? Casal imparável. Que vocês continuam imparáveis. Imparáveis. Porque acho que mais não pessoas define, têm a juro. ganhar isso, né? Imparáveis define muito o casal, né? Eu sei que Montanha pra Todos é um nome ótimo, mas imparáveis, né? Mas que legal. Esse superpoder. Foi muito bom mesmo.
Fazia um tempinho já que a gente não via. A gente tá fugindo de São Paulo, né? Ah, com toda razão. A gente fugiu de São Paulo. E voltem mais agora. E aí, eles lembram, né? A gente comprou um apartamento aqui perto, né? Então, é verdade, você mandou lá. Tá alugado lá. Então, voltem Deixa mais. alugadinho. Desaluga lá, ó. Não, deixa lá. Faz parte do plano. É isso. Estou construindo já, né? Obrigado, viu, gente? Obrigado, Júlio. Obrigado. Valeu Júlio. mesmo, muito bom. Até os próximos, tá? Os próximos projetos venham contar pra gente Próximos aqui. episódios? Né? Dos Imparáveis. Dos Imparáveis. E finalizamos mais um Acredcast. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa história inspiradora, né? Acho que tem muita gente que precisa ouvir, então não deixe de compartilhar também, curtir a gente nas mídias sociais, nos Seguir o Instagram. Montanha, quem não segue, por favor, aproveitem. Montanha pra todos. O Rafa Mantovani. Mídia, né, Rafa? E é isso, terminamos mais um podcast e até a próxima semana, o próximo episódio. Valeu.